Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você consome o nosso podcast Eu Com Isso, o que realmente importa é que os nossos entrevistados formem a sua opinião para você que nos acompanha no Spotify, no canal no YouTube, no Facebook ou os nossos parceiros nas rádios do interior, que a gente fica muito grato, porque tem muitas rádios do interior que dentro da sua programação colocam também o podcast Eu Com Isso, e a gente sempre coloca alguns nomes dos gerentes, dos proprietários das rádios para fazer esse agradecimento, porque colocam, porque gostam do conteúdo, acima de tudo das pessoas que vêm aqui bater um papo informal e explicar de que forma a política impacta e faz a diferença aí na sua vida. Vai um abraço lá para os amigos hoje de São Borja, Rádio Líder, que sempre passa aos sábados às 4 horas da tarde. Um abraço ao João Paulo Brum, lá da rádio, que sempre 4 horas da tarde, religiosamente, coloca na Terra dos Presidentes o nosso programa na Rádio Líder de São Borja, como faz a Rádio Xiru nas quintas-feiras, rádio lá de Frederico Westphalen, a Rádio Integração, Rádio Membuí na região central do estádio, Rádio 96 FM de Uruguaiana, porque a gente acaba criando uma rede, se comunicando também no interior com esse meio tão democrático que é o rádio. Estamos no ar com mais uma edição do podcast Eu Com Isso. Marcelo Damin, tava com saudade de ti, Damin. Tudo bem contigo? Tudo bem, tá certinho? Tá com uma carinha boa? Tu tem vindo agora, tu só quer Brasília, né? É. Só quer Brasília, esqueceu os amigos da capital gaúcha. Quem vai pra Brasília daqui a pouco vai ser apresentado aqui. Essa com certeza vai pra Brasília, vai cuidar da gente lá em Brasília. Antes de eu falar dos nossos anunciantes, nossos patrocinadores, que é muito importante, quero colocar aqui no ar nosso sempre convidado especial, ele que é responsável pela DPM, acima de tudo é nosso amigo, Armando Perim, porque Perim, para saudar a nossa convidada de hoje, só com um bom vinho de quem entende muito, explicando que vinho é esse, obviamente que é um vinho nacional, nossa convidada valoriza o que é daqui, né? E vem de berço essa valorização pela soberania nacional. O que vamos tomar hoje para a conversa fluir de maneira mais agradável? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Armando Perim. Voltaire, todos os meus cumprimentos para os participantes do podcast, mas vou pegar o gancho do Damin, dizendo que tu só tá em Brasília, mas tu te desloca para cá quando o poder tá em Porto Alegre. Então isso justifica a tua presença aqui hoje. Mas esse é um vinho da Miolo. A Miolo talvez seja a vinícola mais importante do Brasil. Se a Miolo não é a vinícola mais importante do Brasil, o Adriano Miolo é o enólogo mais importante do Brasil. E esse é o lote 43, faz homenagem à primeira área de terras que a família Miolo recebeu no estado do Rio Grande do Sul, quando Giuseppe Miolo, há mais de 100 anos, veio para cá. E ele talvez seja o vinho mais emblemático de toda a Serra Gaúcha e, quiçá, do Brasil inteiro. Então, quando hoje tu me pediu uma indicação de um vinho, não veio um segundo vinho à cabeça que não fosse o lote 43, porque acho que ele é talvez o maior representante dos vinhos do Rio Grande do Sul. É esse que nós vamos degustar durante o programa. E eu não havia falado, mas tu foi ou bem aconselhado, ou teve uma grande sorte, tu pegou da safra 2020, claro, que é a safra das safras, né? É considerada a maior safra da história do Rio Grande do Sul. Então, acho que a conversa será excelente e terá um acompanhamento à altura. Enquanto a gente vai fazendo os cumprimentos, eu vou começar os trabalhos aqui. E eu tô rindo aqui, só pra explicar. Eu vi que a Juliana já me deu uma olhada assim, que ela tá pensando, que esse idiota tá rindo tanto? É que geralmente a gente compra um vinho de R$50, 60, mas que já é um vinho justo, né? O quilate da convidada hoje. Aí o Voltaire falou pra mim assim, um dia que eu compro o Miolo 43 que o Armando me indicou, eu falei assim, caralho, esse vinho é 300 conto. E o Voltaire falou, pô, mas agora o Armando falou, eu vou ter que comprar. Dava pra fazer 6 programas com o preço do vinho. Não que não valha cada centavo. Vale. Mas saiu trezentinho do bolso. Mas é que caro é o que não vale, né? É verdade. E tem uma outra coisa. A gente tá com uma convidada diferente, né? Totalmente diferente. Tem isso. Totalmente diferente. Nossa convidada de hoje, deputada estadual, uma das figuras mais respeitadas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas como no Brasil, carrega um legado daquele que
Na minha concepção, é o maior político, foi o maior líder que tivemos, Leonel Brizola, e temos a honra de receber no nosso estúdio hoje Juliana Brizola, no qual eu peço uma salva de palmas aqui aos nossos convidados, porque a gente sabe que é difícil. A Juliana é atual deputada estadual, tá agora nessa luta para ir para a Câmara dos Deputados, a deputada federal, que iria qualificar muito o nosso Congresso, e no qual a gente tem essa torcida por esta qualificação. E claro que a gente precisa brindar a vinda da Juliana, porque temos boas histórias, muita coragem, muita luta e, por favor, Armando, sirva a nossa convidada, porque para nós é realmente um momento de muita felicidade, enquanto o Damin fala os nossos anunciantes, começando pela Termas, né, Damin? Termas Romanas, o único resort de águas termais salgadas do país. O Termas Resort é maravilhoso, Restinga Seca, né, Walter? Isso mesmo. A gente esteve lá passando o final de semana para conhecer. E foi realmente um final de semana inesquecível. Aconselho a todos, conheçam o Termas Romanas. Nós também temos aqui a força de Link, sistemas de tecnologia. Quero mandar um abraço para o pessoal da Link Inteligência em Tecnologia. Um abraço especial para o Daniel, que está trabalhando muito com o meio privado, mas agora também está no meio público. Tem muitas prefeituras que agora, com essa lei geral de proteção de dados, precisam realmente da Link e de todo um trabalho de proteção dos seus dados. Então, um abraço aí para o Daniel, que de consumidor aqui do podcast virou um parceiro também. Também estamos aqui com o sistema de ensino Aprende Brasil. Nós temos uma série para falar sobre um assunto que a Juliana domina, que é a educação, né? A gente está debatendo de que forma a tecnologia pode atrapalhar, ajudar, como está a educação aqui no estado, que não anda muito bem, conforme os últimos índices, como está no Brasil, e é legal ver exemplos, né, que inclusive estão no plano de trabalho, no cronograma de trabalho da Juliana, no plano de trabalho, o projeto de desenvolvimento do Ciro Gomes, a gente viu também, e a gente está debatendo a educação com grandes mestres nesta série principal. Estamos aqui também com a força para quem gosta de apostar, você que é da dupla Grenal, você que quer apostar e pode tirar o dinheiro da aposta em espécie. Temos o parceiro que é o MrJack.bet, né, Damin? Inclusive, hoje chegou uma caixa lá com alguns presentes para nós. Opa. E eu esqueci de te trazer. Tá bom, não tem Mas problema. Na semana que vai vem, na tua casa lá. Eu te trago boné, camiseta, chegou algumas coisas bem legais lá da Mr. Jack, um grande parceiro, está nos apoiando aí. Baita parceiro. Fica muito mais legal ver os jogos da dupla Grenal fazendo aquela aposta, né? Eu gosto mais, fica com outro sabor realmente, e são nossos parceiros também. Também temos a doutora Thaís, né, Damin? Da TG Harmonize. Que é nossa parceira. A gente convida todos a dar um pulo por lá. O WhatsApp tá passando aqui embaixo da tela. A TG Harmonize e a nossa imobiliária favorita, né? Soma Companhia Imobiliária. Que vai ter que colocar uma sucursal em Brasília, né? Se a Juliana for pra lá, a gente vai ter que indicar um apartamento lá em Brasília. Vai ir pra Brasília. Mas ela querendo comprar um apartamento Brasil lá, a gente dá um jeito. O Rio Grande do Sul não vai perder essa oportunidade de qualificar o Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Ah, tá apostando. Valendo 20 então? Bora então.
Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet. Um brinde, então, é a nossa convidada, Juliana Brizola, conosco. Saúde e muitos votos. Olha, Juliana, muito bom. É, aprovado, né? Vou deixar na opinião da Juliana. Uma delícia. Delícia, né? Tem que ter um bom acompanhamento, né, Armando? Uma Amém. conversa como essa, né? Sim. Pra molhar a palavra. São né? 9 da noite, a Exato. Juliana, o dia inteiro de campanha, estresse, né? Pra ela relaxar também. Importante. Eu tenho um grande amigo, não tem como deixar de falar nele, agora que a gente vai começar a ouvir a Juliana, que tem pela Juliana uma consideração e me contou os bastidores da história da Juliana desde a juventude, e os relatos dele me fazem admirar ainda mais a Juliana, mesmo sem conviver todos os dias, que é o Dudu Freire. Foi prefeito 2 vezes de Palmeira das Missões, foi vereador, foi presidente da FAMURS, é um dos grandes responsáveis aí lá na região de Palmeira, da Anzop, pela campanha da Juliana, militante da Juliana, e tá nesse projeto. Então quero também dedicar esse programa a ele, que é um amigão. Quando eu falei que a Juliana estaria aqui, ficou muito feliz, e vai um abração para ele. Juliana Brizola, seja bem-vinda ao nosso podcast Eu Com Isso. A gente já botamos todos os clientes e tudo que tinha para falar para poder ter o privilégio de te ouvir. Bom dia, boa noite e boa madrugada pelas rádios que cada uma coloca. Tem umas que nos colocam só na madrugada, mas a gente não fica brabo. Alguém tá ouvindo lá na madrugada, tá? Tudo bem contigo? Seja bem-vinda. Puxa vida, que honra poder estar aqui. Armando, Marcelo, Voltaire, agradecer as palavras, né, que são demais, na verdade, para mim, não sou tudo isso. Mas é uma honra estar aqui também. Quero iniciar mandando meu abraço carinhoso para o Dudu, que na verdade é um grande quadro do nosso partido, né? Um jovem preparado, teve a oportunidade de ser prefeito da sua cidade, mas eu ainda sonho muito pro Dudu. Quero muito que ele saiba disso. Um prazer estar aqui, gente. Até que um dia. Obrigada pelo vinho de primeira qualidade. Gostou do realmente. vinho? Gostei bastante. A gente trouxe não só o vinho, mas como um conhecedor, né? Não dá para trazer um vinho sem ter um grande conhecedor, o Armando, Verdade. que se comprometeu, né? Que vai, se a Juliana Brizola passar agora como deputada federal, na sua vinícola vai ter uma festa de comemoração daquelas, né? Vamos Sem todos nenhuma lá. dúvida. E só com PDT de qualidade. Viu? Bom, mas então é todo partido. Bom, vou ter que fazer Há um convênio com a controvérsias. Tu Miolo. já viu? Tu já viu que são puxa-saco aqui, né? O mais político Tu aqui já é o viu que Armando. são puxa-saco aqui, Olha, né? já tô fã dele. Ó, não. O Damin me xingou esses dias, e me xingou de verdade, porque o Damin gosta muito de números e fez um levantamento de todos os convidados que passaram por aqui e colocou a legenda. E disse, mas por que tem muito mais PDT? Ah, uma relação, são meus amigos e tal, acabaram vindo mais, né? Não, o questionamento não era porque tinha muito mais PDT. É porque eu comecei a receber nas minhas redes sociais e, pá, você é um podcast de direita. Daí Daí eu falei assim, de esquerda, daí eu fui puxar, né, fazer um levantamento, eu falei, mas cara, mas acho que não. Aí eu fui puxar, o partido que mais veio gente foi o PDT, depois foi MDB, depois foi o PP. E aí depois acho que vem até o PT, e eu falei, pô, mas que podcast de direita é esse? Só se tu tá assistindo os de direita, mas vai esquerda, centro-esquerda, centro, a gente é bem democrático. Juliana, por que agora tu decidiu ir a deputada federal depois de mandatos tão marcantes na Assembleia Legislativa, no qual tu sempre tem uma eleição, digamos que confortável, garantida aqui no Parlamento Gaúcho, na Assembleia Legislativa? Por que agora tentar ser deputada federal num momento difícil? Não é um momento fácil do PDT, né? Não é um momento que tem muitos partidos. Por que essa decisão? Um momento difícil, na verdade, na política no geral, né, Voltaire? Vejo muito isso, esse comentário aqui, por exemplo, de que aqui só se traz de direita ou só de esquerda, mostra justamente isso, né? Dependendo, assim, do que tu falas, te jogam de um lado, né? Bom, respondendo a tua pergunta, eu fui vereadora de Porto Alegre, estou há 3 mandatos na Assembleia, né? 12 anos. Não sou uma pessoa, assim, de ficar em zona de conforto, né? Eu também entendo que a política é muito importante, a renovação, a oxigenação. Acho importante abrir vaga para outros sentarem na cadeira que eu estou na Assembleia há 12 anos, para trazer novos projetos, novas ideias, né? E eu tive a oportunidade de concorrer a prefeita aqui de Porto Alegre na última eleição, mesmo não tendo o êxito que nós gostaríamos. Para mim foi um grande desafio,
um grande aprendizado. E logo que acabou, né, eu pensei, olha, eu acredito que agora é o momento. Não só pessoal, né, meu ali com os meus filhos e tudo mais, que já estão um pouco crescidos, né, mas politicamente, né. Me sinto pronta para ir para Brasília, porque eu acho que tem que ter todo um preparo, né, para encarar aquilo lá. E acho que posso contribuir mais com o meu estado, né, como deputada federal. Acho que é importante para o PDT, o partido que eu tenho um amor assim incondicional, mesmo sendo como outros partidos que têm problemas, né? É um partido que eu tenho um amor, um carinho muito grande e eu entendo que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o PDT do Rio Grande do Sul nunca elegeu uma mulher deputada federal, né? Então eu resolvi aceitar esse desafio que foi colocado pela presidência nacional do partido. Estou muito esperançosa, assim, a nossa campanha tem sido uma campanha para cima, alegre, porque eu acho que a gente precisa também chegar na população dando esperança, né? Porque a vida está muito difícil, né? E eu costumo dizer assim, que quem é feliz, né, quem está feliz, é difícil que queira prejudicar alguém, né? É difícil que queira o mal de alguém. Então, é muito assim que eu estou levando essa campanha, apesar das dificuldades políticas que o momento apresenta, né? Com essa polarização, com uma questão de ódio, ou tu é isso, ou tu é aquilo, né? Então, eu quero muito poder contribuir mais para o meu estado. Acho que dei a minha parcela de contribuição na Assembleia, ali fui tudo assim que poderia ser. Acho que é importante renovar e me apresento muito nesse sentido. Armando Perim. Qual é a grande bandeira da Juliana Brizola em Brasília? A minha grande bandeira, na verdade, ela não vai fugir, né, do que eu já sou até aqui. Eu acredito muito na questão da educação, de que temos que melhorar a nossa educação, sobretudo aqui no nosso estado, né? O Voltaire falou dos índices e não precisa nem olhar os índices, né? Basta tu dar um giro no estado do Rio Grande do Sul que tu vai identificar todos os municípios têm alguma escola estadual passando por graves problemas, né? Seja na infraestrutura, seja porque não tem água, não tem luz, não tem professor, não tem merenda. E aqui em Porto Alegre, por exemplo, escolas tradicionais, né, como o Júlio de Castilhos, o Instituto de Educação, escolas que formaram pessoas tão importantes para a nossa história, é deprimente entrar. E eu não acredito num desenvolvimento de um estado, seja economicamente, socialmente, que não passe, né, por uma educação pública de qualidade. Então, ela vai ter que ser sempre a minha bandeira até que a gente resgate tudo isso, né? Só que para isso a gente tem que eleger prioridades dentro da educação, né? E, por exemplo, como deputada federal, eu não vou poder dizer, eu vou aqui arrumar a escola através de emendas, né? A gente consegue fazer ali, vamos dizer, uma quadra de esportes, arrumar isso, arrumar aquilo, mas assim, qual o tipo de educação que vai ser dado, isso depende do governador, né? Isso é uma tarefa do governador. Mas, por exemplo, eu tenho dito muito isso, o investimento, né, lutar pelos institutos federais, sobretudo no interior do estado, eu acho que é muito importante. Isso é uma questão de deputada federal. Então, o meu compromisso com a educação, ele segue, porque mesmo que tenham esferas diferentes, nós também, com um mandato, podemos dar peso político para uma luta, né? Mas, com certeza, a minha causa número 1 é a educação. Marcelo Dami. Ai, eu tô até com medo. Eu só queria fazer um... Até para te tranquilizar, mas eu quero fazer um depoimento antes. Por favor. Porque não, tem todo o direito. A família Brizola é tão associada a, acho que, duas grandes bandeiras. A primeira bandeira é a bandeira da ética. Sim. E a segunda da educação. A minha esposa é gramadense e eu não sabia, comentando com ela, ela me disse há 2 finais de semana, sabia que tem uma brizoleta em Gramado? Eu sabia, já fui Eu lá. digo assim, o quê? Tem uma brizoleta em Gramado? E reformada. E ela disse assim, tem. Eu disse, então nós vamos agora. Eu quero lá agora, velho. E fui até lá. E tá toda restaurada. Exato. Eu me emocionei, realmente me emocionei. É. Porque a educação, ela é o fundamento de tudo. E eu recordo uma história do Brizola, do Leonel Brizola, não sei se é verdade, quando ele apresentou o projeto da brizoleta, ele convidou vários professores, né, para apresentar o projeto. E acho que foi na URGS, ou ali próximo da URGS, e os ônibus deixaram os professores em frente ao Instituto de Educação General Flores da Cunha. E eles fizeram a pé o trajeto. E o Brizola apresentou
que seria a brizoleta, que seria uma facilidade de instalação, de manutenção, etc. E as pessoas duvidaram que podia ser tão rápido. E na hora do almoço, quando as pessoas voltaram até os ônibus para pegar, tinha uma brizoleta pronta, né? Exatamente. Esse tipo de inteligência, esse tipo de perspicácia, não com a ideia de dar uma ganhada, mas de mostrar que as coisas são possíveis, Sim. sempre me encantou. Né? Que é tu fazer algo que convença, que é importante, de um jeito simples e efetivo. Então eu queria fazer esse registro, porque realmente há 2 finais de semana, quando eu estive na Brizoleta, numa localidade lá de Gramado chamada Carahá, não é Cará, é Carahá, eu realmente me emocionei. Tirei fotos, assim, entrei, pedi que a minha esposa tirasse fotos, porque eu acho que isso é um legado que nós temos, ou que nós recebemos, e que não pode ser desconsiderado. Né? A gente produziu alguém diferente na história da política brasileira, da qual tu é herdeira, a legítima herdeira. E eu me sinto muito à vontade falando nisso, porque eu também sou filho de um grande homem na minha área, e nunca me atrapalhou ser filho dele. Ao contrário, sempre me senti mais responsável. E eu acho que isso é um papel que tu segue muito bem. E por isso me senti obrigado de fazer esse depoimento antes do Damin Te agradeço. fazer a participação dele tão esperada. Marcelo Damin. A Juliana tá nervosa, porque ela já viu que eu não sou... O Voltaire e o Armando são mais puxa-saco, né? Não, Vocês estão falando só a verdade. estamos só falando a verdade. Puxa-saco. Não mesmo. Eu sou a parte que traz o que o povo quer saber, né? Ah, claro. Tu é o tira-mal. Não, eu tô com uma proposta no meu e-mail lá pra ser assessor do Léo Dias, trabalhar no Metrópolis. lá. Não diminui. Então, o que acontece? A gente vem acompanhando, né, o que está acontecendo no cenário presidencial. E a gente sabe, eu sempre brinco com o Voltaire aqui, que o Lulinha é malandro, né? Não tem nenhum cara na política nacional hoje que saiba articular melhor, independente da forma que ele use, sendo ela lícita ou sendo ela ilícita, né? Mas ele é o cara mais articulado que tem. Daqui um pouco, quando tu vê, tu tá abraçado no Lula e tu nem sabe por quê. É o escorpião da política. É verdade, é bem isso. E aí a gente tá vendo que tá acontecendo dentro do PDT uma situação onde o Lulinha tá devagarinho trazendo o PDT pro lado dele. E a gente tem visto o Cirão batendo no Lula e batendo no Bolsonaro. Acho que até ele tá batendo um pouquinho mais no Lula do que no Bolsonaro. O que tá acontecendo lá dentro do PDT? Qual que vai ser o destino do PDT? O PDT já vai apoiar o Lula no primeiro turno? O que a gente pode esperar do PDT, Juliana? Bom, na verdade, assim, não é novidade, né? Ser o PT sendo PT. Uhum. Não é a primeira vez que o PT age dessa forma. E a grande questão do PT, na minha opinião, é porque para eles só servem eles. Né? Para dirigir o caminhão é só eles que podem dirigir, mesmo que seja para perder. Eles preferem perder e tá dirigindo o caminhão. Olha, na verdade tem mais barulho do que alguma coisa de grave dentro do PDT. Né? Aqui no PDT Gaúcho, por exemplo, né, que é o lugar que eu atuo, nós estamos fechadíssimos, 100%. Hoje ainda falei com um jornal, uma jornalista, não foi só eu, vários quadros do partido aqui do Rio Grande do Sul. Não é fácil, né, a perspectiva que as pesquisas colocam de vitória, né, seja para o Lula ou para o Bolsonaro. E aí tem gente de tudo que é jeito, né, dentro dos partidos. O PDT não foge dessa realidade, né. Nós temos pessoas que a perspectiva de poder começa a acenar. Eu, né, defendo que essas pessoas deixem o partido. Porque a candidatura do Ciro não é imposta pelo Ciro. Uhum. A candidatura do Ciro foi aprovada em convenção nacional do partido. E um partido, quando toma uma decisão, né, por pior que ela seja para ti, se tu faz parte daquele partido, tu tem que te submeter. Faz parte, foi a maioria, é a democracia, se votou a candidatura do Ciro. E a outra questão é, eu não acredito em Salvador da Pátria. O que eu acredito é num projeto que pode te dizer de onde vai tirar o dinheiro para, por exemplo, resgatar a educação.
E é justamente isso que o PDT apresenta, e não é um projeto apresentado pelo Ciro. O Ciro encabeça, mas ao longo da história do trabalhismo, nós tivemos grandes líderes empunhando este projeto. Claro que hoje ele tem adequações para os dias atuais. Por exemplo, meu avô falava muito de soberania nacional. O que significa hoje soberania nacional? Hoje, na minha opinião, significa investimento em pesquisa, tecnologia, inovação. Isso é soberania nacional. Porque enquanto a gente ficar pensando, e nada contra quem exporta grão, soja e tal, mas não se preocupar com o chipzinho que tem dentro desse aparelho, desse aqui e de tantos outros, como é que a China está fazendo? Os Estados Unidos. Então, isso é soberania nacional. Então, assim, eu lamento a postura do PT, mas não fico chocada, porque conheço eles há bastante tempo, eles já fizeram coisas horríveis para o meu avô. Tanto é que eu me lembro, no velório do meu avô, quando o caixão estava lá no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, entrou o Lula e a Marta Suplicy. Lotado aquele saguão de gente do povo mesmo, assim, sabe? E a Marta Suplicy com uma rosinha vermelha e tal, empurra daqui, empurra de lá. Gente, o povo começou a cantar. Você pagou com traição a quem sempre te deu. E é isso a vida toda. Por quê? Porque Brizola, em 89, fez uma proposta para o Lula. Vamos abdicar, vamos apoiar o Covas para não deixar o Collor ganhar. Lula não quis. Brizola não foi para o segundo turno por muito pouco em 89. Eu considero que ali era a hora dele. Porque o Lula ia perder. Depois, passou um tempo, o Brizola generosamente aceitou ser vice do Lula. Um erro, na minha opinião, histórico, porque quem tinha que ser sido vice era o Lula, mas o Lula, ele sempre se achou maior do que o Brizola. Aliás, eu acho que ele se acha maior do que tudo e de todos e não apresenta nada para nós. Não diz como é que ele vai fazer. Ele diz que vai dar picanha e cerveja. É isso que ele fala. E assim, a outra coisa. Primeiro, eu não acho que a gente vai matar essa eleição no primeiro turno. É mentira, é só sentar e fazer as contas. Quem está dizendo isso que o Ciro está atrapalhando tem que olhar lá 18. A porcentagem do Ciro foi exatamente para o Haddad. Adiantou? Não. O Lula vai eleger o Bolsonaro, de novo. É isso que vai acontecer. E é isso que me dá raiva deles. Por que o PDT, um partido com mais de 40 anos de história, de lutas ao lado do povo brasileiro, não tem legitimidade para apresentar uma candidatura própria? Aliás, todos os partidos deveriam ter candidatura própria no primeiro turno, para a gente saber o que defende os partidos. A gente não sabe, é uma sacola de gatos. O PDT tem lá um estatuto que vem de tempo, está lá escrito. Mas e outros tantos que têm aí vários nomes modernos, tirando partido para fingir que se modernizou? O que defendem? A gente precisa saber o que defende. Então tem que botar a cara no primeiro turno com um candidato próprio, dizendo, eu defendo isso, defendo aquilo, não defendo isso, não defendo aquilo. Não tem problema tu ter um posicionamento ser de direita, né? Por mais que eu não concorde, entendeu, com pensamentos. Se tu tem uma posição, se tu bota a tua cara a tapa, né? Agora, dizer que nós somos linha auxiliar do Bolsonaro é desconhecer a nossa história. Né? Não, isso ele tá jogando pra torcida, né? É. E me conta um... É que, na verdade, a ala bolsonarista, com todo respeito, mas muitas vezes não tem argumentos para saber bater no PT e no Lula. E acabam compartilhando vídeos do Ciro pelo Ciro ter um intelecto, já esteve ao lado, mais afinado. E nada né? melhor de tu falar de alguém quando tu já andou ao lado. Exatamente. Porque, entende? O Ciro já andou, Te o Ciro separa foi pra tu ver o que acontece contigo. amigo. Olha, Te separa pra tu ver o que a Marcela bota no meus bens, meu bem. É bem isso aí, mas deixa eu te perguntar, o que o Lula oferece pra ser tão atrativo? Porque alguma coisa ele ofereceu. Eu acredito que ele Não é de graça, vem aqui me ajudar no amor. Perspectiva de poder. Perspectiva Ministério, cargo. Tem um candidato lá ao governo do estado, né? Perspectiva de poder, o Lula crescendo. Ele quer se juntar também para ver se ele leva e ganha os votos do PT ou de quem acha que tem que votar no PT para tirar o Bolsonaro. E sim, a perspectiva de poder. Não só ocupação de cargos, mas também de viabilidade dentro do governo, né? Projetos e tudo mais. Juliana Brizola, privatização, uma pauta que aqui no estado foi não só tocada, como avançou o caso da privatização da Corsã, de outras companhias, e se fala muito também sobre uma possível privatização do Banrisul. Qual é o teu posicionamento atual sobre privatização? Sempre foi o mesmo, né? Mas é atual. É assim, gente, eu não sou contra a privatização, tá? Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Agora, o problema é que no Brasil a privatização ela é mal feita, né? Se sucateia a empresa
para se vender de uma forma, né, de um preço irrisório. É a mesma coisa, tu tem um apartamento, tu detona ele, deixa ele todo caído e te oferece para alguém comprar, vai vender por baixo. É mal feita também porque não tem garantia de que vai melhorar o serviço e a tarifa vai ser mais justa. Isso é o que tem de exemplo, tá? Porque se for para melhorar para as pessoas, por que seremos contra? Se no final o que importa na política é o bem comum das pessoas. Agora, quando ela é mal feita, ela não só, né, a gente abre mão de um patrimônio, teoricamente público, do povo, para fazer com que fique pior para as pessoas. Vamos lá, a água. A água. Para começar, eu defendo que serviços essenciais não deveriam ser privatizados. Se tu olhares os países desenvolvidos, eles prezam pela energia, pela água. Porque vem uma pandemia, e aí? Né? E assim, como eu digo, eu não sou contra a privatização, só que, por exemplo, os empresários, o setor privado, ele tem a premissa do lucro. Isso não é erro, isso não é pecado, Sim. ok? Só que assim, quando tu trata de um serviço essencial, a premissa número 1 não deveria ser o lucro, deveria ser o atendimento das pessoas. E é normal que a iniciativa privada não pode fazer isso, porque ela precisa do lucro. Então, assim, os exemplos que nós temos hoje, aqui no estado, vou lá, Uruguaiana, que privatizou a água já faz um tempo. São Gabriel também, Uruguaiana e São Gabriel. Eles lá reclamam, né, que o serviço piorou, que ficou mais caro e mais, que o investimento prometido pelo privado não foi feito. E aí vai reclamar para quem? Né? Esse é que é o problema. Se as agências reguladoras, né, que fiscalizam isso funcionassem, talvez não fosse tão ruim. Mas esse é o problema. Não tem. Eu entendo assim, é um pecado, por exemplo, dizer que vai privatizar o Banrisul. Porque o Banrisul, além de dar lucro, é uma marca do nosso estado, ele auxilia o pequeno produtor, o microempresário com juros mais baixos. Então tem que ter uma explicação muito plausível, assim. Olha, nós vamos fazer isso porque nós vamos reformar todas as escolas do estado. Nós vamos ter uma educação de primeira linha. Ok, sou a primeira a querer. Mas não é isso que acontece. Tu não sabe para onde é que vai o dinheiro, gente. É um saco sem fundo de dinheiro. Aí se privatiza tudo, se vende tudo e continuamos na M. Não dá. Armando. Essa questão da educação eu acho tão interessante porque pela minha experiência profissional, pela Constituição, o poder público tem que investir no mínimo 25% em educação. E tem alguns municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul que não tem como gastar 25%. Né? As escolas têm os prédios melhores, toda a infraestrutura, os professores são bem remunerados. Enfim, tem uniforme para as crianças. Por que não acontece a educação em si, na essência? Né? O que, na tua visão, já que é um tema que é tão caro e que tu estuda há tanto tempo, por que mesmo com dinheiro, mesmo com 25%, não de todo o orçamento, mas da receita dos impostos, a gente tem a obrigação constitucional de aplicar, por que ainda assim? Porque a gente não tem um projeto de educação nacional, porque o dinheiro é gasto de forma errada, porque a gente não tem expertise. O que na tua opinião falta? Porque recurso em princípio talvez seja insuficiente uma realidade ou outra, mas como regra 25% do orçamento é um bom pedaço, né? Olha, eu acho que é tudo isso que tu falou, né? Tudo isso, assim, má gestão. Aqui no estado, inclusive, a Constituição Estadual é 35%. Né? Nunca se consegue chegar, né, nesse índice, mas não chega nem perto disso, né? Eu posso estar muito enganada, porque eu não sou a rainha da certeza, assim, né, gente? Eu só querendo dizer uma frase lá, só tenho certeza que é o fim das certezas, né? Mas, assim, pelo que eu vejo e vi até aqui, falta vontade política. E por que será que falta vontade política? Porque a quem será que serve, não é? Um povo desescolarizado. Acho que essa é uma reflexão a ser feita. Porque nós que representamos, por exemplo, né, sabemos que um voto qualificado não é assim para tu ganhar. Não é só dar um sorrisinho, entendeu? Ter uma carinha bonitinha, fazer uma fotinho. Pagar uma conta de luz e ganhar. Não é bem assim, né? Então, assim,
Quando o povo não tem conhecimento, e eu tento, todas as vezes que eu estou aí andando, eu tento falar para as pessoas, né? Olha, o voto a gente não troca, o voto a gente não vende, o voto é muito importante. Eu sei que as pessoas estão desacreditadas da política, dos políticos, mas assim, as pessoas queiram ou não, é a política que define se a rua vai ser asfaltada, se o preço da passagem de ônibus, o preço do pão, o tipo de educação. Então, não deixa alguém definir por ti. Chega alguém aqui, chega o Voltaire e diz, olha, vota no meu amigo, ele é muito bacana, ele vai fazer um churrasco. Ah, peraí, né? Eu quero saber o que ele defende, se ele já foi candidato, ele prometeu, ele cumpriu ou ele mentiu. Ele está prometendo alguma coisa que ele pode fazer, porque também tem isso, né? Tem gente que se vende como deputado, está prometendo coisa que só o governador pode fazer. É o mais comum, né? E trabalha no desconhecimento das pessoas, não é? Porque sabe que as pessoas não sabem. Então, eu vou reformar aqui, vou fazer. Não pode, é proibido. Então, assim, o Darcy tinha uma frase que eu acho que ela serve muito bem, que é, a crise na educação não é uma crise, né? Ela é um projeto, infelizmente. Tem uma questão também da educação de pessoas que a gente tem como esclarecidas, porque essa polarização e essa radicalização, ela também reflete um baixo nível de educação, de formação, vamos dizer assim, do povo, inclusive as classes mais altas, né? Porque tu pensar diferente é totalmente esperado e desejável até. Agora, a grande questão do radicalismo, do que a gente chama de terraplanismo, enfim, da negação de situações que a história já havia superado, a gente já havia dado como superado há muito tempo. Sim, a própria ciência, né? Sim, agora estava vendo que algumas doenças que estavam erradicadas no Brasil, o índice está subindo absurdamente, porque as pessoas não vacinam mais. Não é questão só de Covid, é outras, né? Até a polio. Isso. Aí eu fico pensando, um país como o Brasil, né, que teve lá o Oswaldo Cruz, o Vital Brasil, que foram ícones mundiais do sanitarismo, etc. A gente já tinha como vencido isso, a questão do preconceito, a questão do modelo tradicional de família, de pai, mãe, filhos, e a gente está voltando a discutir, e a gente tem a impressão que uma parcela da população meio que sai da caverna, porque o pessoal estava escondido. Né? Onde é que estava esse pessoal, né? Não é Né? Porque e de novo eu digo isso, assim, eu respeito todas as opiniões políticas e realmente não tenho nenhum problema com isso. Agora tem situações para mim que são anteriores à política, né? É questão de evolução da sociedade, como um todo. Né? Então a nossa crise da educação é muito maior que a gente pensa. E a crise, até eu vou dizer assim, é do conhecimento, da aplicação, porque as pessoas simplesmente têm uma formação completa, né, de primeiro, ensino médio, fundamental, superior, às vezes tem até pós-graduação, reduzem o debate político ao mínimo, a uma questão que não é nem o que o meu candidato defende, é o que é ruim no teu. Ele define só na negação, né? Proposição. Eu sempre que encontro alguém que é muito radical de um lado ou do outro, eu digo assim, fala do teu candidato sem mencionar o outro. Quero ver. Esse que um cresce em cima do outro, né? Mas assim, a gente vê que a educação realmente no país é um problema de formação. Não, e né? assim, deixa eu só te falar uma coisa. E assim, como a gente precisa, né, mostrar que é possível fazer. E é claro, eu sei, é do meu partido, Ciro Gomes, mas hoje, por exemplo, o Ceará, que é um estado muito mais pobre que o Rio Grande do Sul, né, um estado que nem água tem, eles conseguiram fazer com algumas questões que eu acho muito importante serem ditas. Por exemplo, na educação, sabe, a educação não deveria ficar à mercê de bandeiras partidárias, né? Porque entra um governador, é simpático, por exemplo, a escola de tempo integral, investe, aplica, entra outro, diz, não, eu não prefiro, eu prefiro que seja assim como é, de manhã, de tarde, aí tira. A comunidade escolar não pode ficar nessa insegurança. Então, assim, independente de quem entrou lá no Ceará, ao longo de todos esses anos, porque a educação, por que político não gosta de militar na área da educação? São poucos que gostam, porque os frutos demoram, não é de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, né? Não é imediatista. Isso, então assim, tu tem que ter uma política de continuidade, sabe? Para dar uma segurança. Ela não pode ficar assim. A outra coisa que eu aprendi, nada na educação dá certo se não for construído com a comunidade escolar. Sem dúvida. Não adianta tu legislar. Eu quero que dê isso em sala de aula. Oi, mas qual é a tua realidade, gente? Tu já entrou numa sala de aula, tu é aluno, tu é mãe, tu é pai, tu é professor. Porque as pessoas gostam muito de falar de educação. Ali na Assembleia, essa legislatura teve muito isso. Legislando, eu quero que dê isso na sala de aula. Não, isso não pode dar, isso não pode falar em sala de aula, isso pode. Quem são os deputados para dizer o que se pode e o que não se pode dar em sala de aula? Não acho que seja por ali, sabe? Então, eu acho que a questão da educação, assim, dá para fazer. Tem que ter vontade política, tem que priorizar na hierarquia, né? Então, e eu acho que o Brasil, no momento que olhar realmente para isso, de uma forma assim, olha, nós sabemos que demora tempo, mas nós queremos um projeto sério, sólido para a educação, a gente pode
pensar numa geração daqui a 20 anos que possa fazer aquilo que nós não tivemos capacidade, né? Outro fator, além da privatização, Juliana, que virou esporte favorito no país e no estado, bater em servidores, né? Os servidores, eles sofrem, né? Talvez por alguns exemplos que não sejam tão bons, mas sofrem enfraquecimento dos servidores aqui no estado, de planos de carreira e de entregas. Ele virou um discurso para se fazer política, inclusive, como se falar mal de servidor, acabar com o servidor, terminar com os servidores fosse uma grande honraria, e há partidos que, inclusive, têm isso como uma bandeira, ao contrário da Juliana, que sempre valorizou os servidores e procurou uma solução, procurou uma alternativa para os servidores, Juliana. Voltaire, assim, é que é uma coisa assim bem óbvia, né? Tipo, assim, quem é que precisa do serviço público, né? Quem pode pagar o particular não é. Então, maltratar o servidor público é um serviço precário para a população, né? Porque ele é maltratado, não recebe adequadamente, é perseguido, e não é pouco perseguido, porque nas votações na Assembleia tinha deputado que chamava professor de vagabundo, sabe? E, desculpa, mas eu não concordo. E aí quando falam, não, mas tem privilégio, com certeza tem, como tem em vários setores, mas é minoria, porque a maioria dos servidores desse estado são brigadianos e professores. Então, assim, quem é que precisa, né? É a mãe trabalhadora que tem que saber ir de manhã, deixar o filho dela numa creche pública, pegar um ônibus público. Depois, quando ela volta, se estiver aqui num médico, é no posto de saúde público. Então, atingir o servidor, atingir o serviço público é atingir quem mais precisa. Essa é a minha defesa, né? Eu quero qualidade no serviço público. Quando tu vai para os Estados Unidos lá, todo mundo estuda em escola pública. Ninguém estuda em escola particular, só se tu tem algum problema, sabe? Todo mundo, do rico ao pobre. E isso seria o ideal. Né, que a gente tivesse um ambiente de convivência democrático, onde a gente conhecesse, inclusive, a realidade daqueles que são menos favorecidos. Porque o problema hoje é que tem gente vivendo em bolhas, né? Onde nada entra, só aquilo que é da tua bolha. Então vai crescendo esse discurso, servidor é privilegiado, vamos acabar com os privilégios. Gente, de que privilégio nós estamos falando, né? Juliana, tu falou em bolha, pegando um gancho do que o Armando falou antes, se tu falasse em bolha agora... tu estás ali na linha de frente, né? Tu tá em fase de campanha, acho que quando tá em fase de trabalho normal, né? Não só em fase de campanha direta, já se faz muito isso, mas em fase de campanha se faz mais, que é o quê? Que é o olho no olho com o eleitor, tá? Qual que é a tua impressão, tu falaste agora em bolha, de quantos por cento das pessoas tu conversa que essas pessoas estão abertas a escutar alguma coisa? Porque o que eu vejo? Nenhuma... Eu acompanho muito Twitter. E eu nunca vi. Em anos de Twitter, eu nunca vi ninguém dizer assim, tem razão, vou mudar. Nunca. Conversando com meus amigos também, nunca. Nunca. Ninguém, nunca. Eu não vejo ninguém mudar. Se tu beber mais uma garrafa. Eu não vejo... Nossa, 1h30, aí já muda. Mas, enfim, eu nunca vejo ninguém mudar. Eu não vejo as pessoas mudar de opinião. Então, acho que essa bolha é, por exemplo, eu quero acreditar nisso e, desculpa a palavra, foda-se o resto. Sim. É isso e deu. Não, mas o cara vem aqui com 700 mil argumentos de que dessa maneira é melhor. Eles nem... Tem muitos que nem escutam, né? Assim, só estão pensando que vão falar depois. Exato. E se consegue mudar a cabeça de alguém, porque a gente vê, eu acho que essa campanha... não sei se é porque o algoritmo tem me mostrado muito mais o Ciro do que os outros candidatos. Eu tenho visto muito Ciro, em podcast, eu tenho visto muito Ciro em tudo, ele tá aparecendo muito. E eu acho que dos podcasts que eu assisti inteiro, não teve nenhum dele que eu assisti pela metade. Eu sempre assisto até o final. E mesmo assim, para quem acredita em pesquisa eleitoral, ele mantém o mesmo percentual. E olha, e o bicho tá se empenhando. O bicho tá se empenhando. Por que isso acontece? Ou tu consegue mudar, ou tu vê que lá no front tu consegue mudar a cabeça de alguém, a opinião de alguém para quem vai votar, como vai agir?
Sabe o que eu estava pensando quando estava vindo para cá, assim, que essa eleição, assim, pelo menos até aqui, né, ainda temos alguns dias para o dia 2, né, do primeiro turno, mas o que eu tenho notado é um maior interesse das pessoas nessa eleição do que na passada, na de 18, tá? Alguém ali passando, não, eu vou pegar, eu vou investigar, eu vou ver, eu vou dar uma olhada. Claro, eu tô falando da minha candidatura, que é deputado, né? Então, talvez a pessoa já não tenha uma coisa pronta, porque não tá pensando ainda no deputado, né? Talvez o presidente, ela já tenha certo, não vai mudar. A gente vive esse tempo de extremismos, né? Então, assim, não é porque a pessoa gosta do Lula, ela é anti-Bolsonaro. Não é porque ela gosta do Bolsonaro, ela é anti-Lula. Infelizmente, porque no primeiro turno nós deveríamos votar nas nossas convicções, naquilo que a gente acredita. Não interessa se vai ganhar. A gente não vota em eleição para ganhar, pro candidato que tu votou para ganhar. Eu voto no candidato por acreditar nele, por acreditar que a proposta que ele está dizendo me representa, né? Infelizmente virou um jogo de torcida, né? Então não adianta tu falar tudo. O Ciro, eu também tenho dificuldade de entender por que ele não cresce, né? Porque não é só porque ele é do meu partido, mas ele realmente é o mais preparado. Ele é o mais preparado e ele mostra isso. Tanto é que eles não querem debater com ele. Por que eles têm medo de debater com o Ciro? Será que essa pergunta as pessoas que estão nos ouvindo, vão nos ouvir, será que elas já fizeram? Porque, se eu sou melhor que o Ciro, se eu me considero melhor, a minha proposta é melhor, por que eu não vou debater? Ah, tem alguma coisa errada, né, gente? Alguém que não quer debater, que não quer se expor. Sendo que a gente vive numa democracia. Aí quer votar em quê? No passado? No que fez? No dizendo que, sabe? Então, eu lamento agora. Eu sou uma pessoa esperançosa, né? Tanto é que o livro do Ciro né? Projeto Nacional de Desenvolvimento, O Dever da Esperança. E eu sempre digo para todo mundo que vai pedir voto para mim e tal, que leve esperança para as pessoas, né? Eu tenho esperança que daqui até o final a gente vai conseguir reverter e vamos levar o Ciro. Não sei se pode acontecer alguma coisa também, né? Uma facada, uma queda de avião, ó. Não. Vamos pro segundo turno. Eu tenho falado isso pro Voltaire faz tempo. Eu Porque acho não que alguma coisa vai acontecer ainda. O Voltaire disse, não, cara, capaz. Eu digo, eu acho que alguma coisa Tem vai vários sentimentos, vai assim, ó, os acontecer. nervos estão à flor da pele. Até porque o jogo é muito baixo, é muito sujo, é muita pesado, né? sujeira. É pesado. Eu, às vezes, eu falo com o Ciro, assim, tenho muito respeito por ele, né? Sou fã dele, de verdade, de verdade. Porque as pessoas me cobram, às vezes. Pô, você tá sendo mais Ciro do que Brizola. Ah, não rompa as pontes com o PT. Eu tô fazendo isso por convicção, porque eu acredito, né? E às vezes eu falo pra ele, eu não sei como é que tu aguenta, Ciro. Porque o PT, o Lula, ele entrou na minha família. Né? Não vamos falar sobre isso agora, se vocês quiserem eu falo, mas não só porque é uma coisa passada, muito passada. Mas agora ele tá entrando na família do Ciro também. Eles são sorrateiros, eles jogam muito baixo. Entrar na família, pra mim, não tem perdão. Usar a gente vulnerável da tua família pra te atingir. Eles fizeram isso com o meu avô também. O meu avô era um cavalo inglês, né? Combinar. Por isso que eu não daria certo na política. Quando a gente conversou com o Marcel aqui, eu falei pra ele, cara, primeira que viesse na minha família, eu ia perder o mandato na hora já. Imagina, vir na família, eu admiro esse controle emocional que os políticos têm, mas se eu tô lá no palanque lá, eu tô discursando e o cara veio, falou alguma coisa meio atravessada da minha filha, eu já desço e já perdi o mandato, vou preso. Teve um projeto ali na Assembleia que era para a constituição da Polícia Penal, né, dos agentes da SUSEP e tal. E tinha uma discussão lá, porque o projeto veio só com os agentes penitenciários para virar Polícia Penal, e tem outros, né, que trabalham lá dentro dos presídios, né, assistente social, psicólogo, são pouquíssimas, mas que também queriam virar Polícia Penal, porque melhoraria a carreira, e como estão todos lá dentro, né, naquele local de insalubridade e tal, com periculosidade, eu entendia que todos deveriam ser incluídos, mas nem fui eu que fiz a emenda, foi o Tenente Coronel Zucco, né, e eu queria apoiar a emenda, mas eu queria entender se estava no projeto, pedir vista, né, o que aconteceu? Uma ameaça que não foi para mim, foi para meus filhos, né? Eu tenho um filho de 12 e uma filha de 8. Aí o agente penitenciário vai no meu e-mail da Assembleia e diz, olha, deputada, não gostei disso, não gostei daquilo, espero que a senhora reconsidere, porque eu sei onde a senhora mora e sei onde seus filhos estudam. Né? Então aí tu vê. Nível. Mas no Tenente Coronel Zucco ele não foi, né? Não, ameaçar os filhos. Comigo ele não faria isso, também pode ter certeza absoluta. É, covarde. Os caras são covardes, os caras vão em mulher, os caras são... Eu fico louco com isso, eu já fico nervoso. Aqui tem um baita gancho da questão do machismo, né? Na política, né? Muito. A gente pensa que isso não existe, que é conversa, que é, como dizem, mimimi, né? Mas tem muito isso, né? E não só a questão
Até queria que tu falasse um pouco sobre isso, sim, se tu sentiu alguma vez, de forma direta ou não, e que tipo de efeito isso tem nas representantes. Bom, para começar, é um ambiente, a política é um ambiente masculino, né? Quando eu cheguei na Assembleia em 2011, lá não tinha licença maternidade para deputada mulher, né? Se fosse o homem que engravidasse, com certeza já tinha, né, gente? A gente teve que legislar. Eu e uma colega minha, ela engravidou um pouco antes de mim, eu engravidei da minha segunda filha, e aí ela percebeu que não tinha licença maternidade. A gente teve que fazer. Ela teve Tá, mas que... daí voltava em quantos dias? Não, ela voltou, ela teve o bebê, em 5 dias ela estava no plenário com o bebê. Ah, que nem a licença paternidade, que é de 5 dias, ou a mulher de 5 dias. Sendo que pensa bem, né, gente? Só que eu também tive, pra tu ver, não vale só, não adianta só ser mulher. Eu tive uma coleguinha ali que ela foi pra tribuna e disse que ela abria mão da licença dela, porque ela achava que era mimimi de mulher. Então, assim, gente, é uma conquista, né, da mulher. Eu não sei, é provado cientificamente que o vínculo do bebê com a mãe, sim, bibibi. poxa Eu vida. não sei o que quer que eu explique, tipo, sabe? A gente é cientificamente comprovado, temos que... Mas a política, ela é um ambiente, assim, a gente vive também esse momento, quanto os números de feminicídio, tudo aumentando, todo dia é um caso, né? Eles também estão saindo do armário. É difícil, sim, e eu, como pessoa pública, inclusive, me questionei várias vezes quando teve esse episódio aí de ameaça, eu me questionei, será que eu vou me expor? Será que eu vou dizer? Pra quê? Eu vou me preservar meus filhos, mas não, eu tive que dizer. Claro. Porque tu tem que dizer, tu tem que mostrar, tu te expõe, é duro, é difícil. Na escola, todo mundo veio perguntar, tive que explicar pro meu filho. Mas é importante tu mostrar, né? E Olha deu só, alguma coisa? tô esperando a polícia. Não deu em nada por enquanto. Isso que a Fui gente fui dar depoimento, já perguntei, já falei. Aí começou a campanha, né? Sabe como é que é? Eu esperava bastante, né, da chefe de polícia, que é uma mulher, agora é até candidata, mas nesse assunto ela não resolveu, não. É complicado. Tu viu que Né? eu não erro, Também tem né? um machismo feminino, Tu né? viu que eu não erro, né? Muito! Tem muito Tu machismo viu que eu feminino. não Porque se tu erro, for né? pensar, nós somos a maioria. Sim. Maioria do eleitorado, maioria chefe de família, maioria nos bancos Claro. universitários, maioria pagadora de impostos, maioria empreendedora. Tudo nós somos maioria. E não há... Então, por que nós no parlamento, né, não temos a... Porque assim, a gente fala, participa a mulher tem que participar. Não, a mulher não é participar, tá participando, gente. A mulher tem que ocupar espaços de decisão e de poder. Porque nós já provamos que somos preparadas, que quando temos a oportunidade a gente consegue fazer tão igual ou melhor que os homens. Então, gente, sabe, é só uma questão de cultura. Mulher não vota em mulher. Olha, nós estamos melhorando, eu acho. Eu tenho escutado muito isso. Eu quero só mulher. Tu pode me dizer aqui, tudo mulher? Eu falei, claro, posso te ajudar. Vejo isso, está mudando, assim, essa palavra que até não gosto muito, mas uma sororidade, assim, um pouco melhor, né? Mas a gente ainda tem que trabalhar. Expectativa, Juliana, do PDT eleger 3 deputados federais, Juliana Brizola, Pompeu e Afonso Mota, nessa? Juliana Brizola e lá vai, né? Com certeza, estamos lutando por isso, porque tínhamos 3 cadeiras, né? Pois é. Perdemos um deputado. Então, teoricamente... Quem que caiu? O Marlon não é O Marlon mais, saiu, né, do partido. Ah. E assim, eu quero muito, sabe, Voltaire, porque... Eu faço parte da executiva nacional do partido, me reúno com a bancada federal, com a executiva, e aí eu fico louca, né, quando eu vejo o Ceará com 16 deputados estaduais do PDT, 8 federais. Eu falei, gente, o berço do trabalhismo, cadê vocês, trabalhistas? É impressionante, né? Então, muito por isso também botei meu nome, sabe? Porque eu quero muito fazer do PDT do Rio Grande do Sul aquela força que já foi outrora. Aqui no Rio Grande do Sul, o PDT deve manter essa postura. Foi oposição durante todo o governo Eduardo Leite. Mas, por exemplo, digamos que as pesquisas mostrem no dia da votação o que estão sendo colocadas. Num possível segundo turno entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni, o PDT libera ou toma partido, toma lado? Primeiro, preciso dar aquela resposta protocolar, dizendo que tenho esperança que o nosso candidato irá para o segundo turno. Olha, é uma decisão muito difícil, assim, porque o Onyx não tem a menor condição de apoiar o Onyx, né, gente? Ele já falou que vai vender tudo, não quer nem saber, né? Todo o respeito que eu tenho pelo Onyx, viu? Porque eu também sou uma pessoa que eu respeito a pessoa de direita, ela não tem problema, só que eu não concordo como é que a gente vai apoiar, né? Muito menos fazer parte do governo. Eduardo Leite, gente, a gente ficou 4 anos batendo no Eduardo Leite.
Sim, sendo oposição. E assim, gente, qual o problema de ser oposição? Nenhum. Exato. Então, PDT, eu faço crítica ao PDT, porque eu quero PDT grande. É autocrítica, na verdade. uhum. O PDT tem que aprender a ser oposição. Tem que aprender. Não dá pra crescer só quando tem governo. E às vezes eu fico brava, porque eu recebo uns coleguinhas, né? Ah, mas faz tanto tempo que a gente não tá no governo. Pois é, meu amigo. Mas desde o Vieira como secretário de eu Educação vou Sartori. contar pra vocês. Desde que meu avô Leonel Brizola faleceu, né, no ano de 2004, o PDT do Rio Grande do Sul entrou em todos os governos. O único que não entrou foi no do Eduardo Leite. Pois E tinha gente que queria entrar. Sim. E eu ainda disse, vocês vão se Natural. arrepender. Vai ficar 5 mesinhos e vai pedir pra sair. Porque tu vai ler lá o estatuto e vai ver, querido, que não tem condição de ficar. Então tu tem que saber o que tu defende, mas se tu não concorda, não tem problema, porque tem outros partidos. Opção não falta. Então, assim, eu vou defender que o PDT não entre no governo de ninguém, muito menos apoie ninguém. É isso que eu vou defender, se for essa tragédia aí desse segundo turno. O pessoal comenta muito, né, que tu ser puxadinho de partido não dá, Isso. né? Não é o papel do por PDT. um tempo, o governo Lula ali, o PDT Foi. se permitiu ser puxadinho do Foi. E diminuiu, PT. E aí, diminuiu. tu diminui porque o Mas partido perde a te identidade. domina, né? E tu perde a identidade. Perde a identidade. Quem é o PDT? O que é o PDT? É. O que defende o PDT? De que lado está o PDT? Porque com o Brizola era fácil saber. Ele estava aí, ele abria a boca, todo mundo já sabia. Mas e depois que ele foi embora, né? Acabou o nosso projeto coletivo. Ficaram vários projetos individuais. Por isso que o Ciro é muito bom hoje. Porque ele reunificou e nos fez de novo ter um projeto coletivo. Tem um momento, um fato marcante no impeachment da Dilma que muitos políticos do PDT que tiveram uma posição a favor do impeachment ali acabaram saindo. Caso do Cherini, caso do Lazier. E naquele momento ali, talvez o PDT teve uma grande reflexão. Porque não era um problema do PDT o que estava acontecendo, né? Era um problema do PT, mas o PDT fazia parte do governo, o Lupe era ministro e tal. E ali me parece, né, que o PDT foi muito forte, né? Ou se tinha um determinado posicionamento, ou se era contra o impeachment, ou não era PDT. Olhando nos dias de hoje, Juliana Brizola, analisando, passado esse período, esse contexto histórico do impeachment da Dilma, não seria melhor ter liberado, onde cada um pudesse ter a sua opinião ali? Não. Não? Infelizmente não. A gente não quer perder companheiros, mas ali era uma situação extremamente difícil, né? Porque, afinal de contas, assim, eu não sou fã da Dilma, tá? Tenho muitos senões. Ela trocou o PDT por um prato de lentilhas, como disse meu avô. Pra quem não sabe, a Dilma era PDT, viu? Isso, claro. Isso, o Davi não era nascido na época. Não? Eu era nascido e me lembro disso. Apesar da cara de mais velho, eu tenho 29 anos. Vou fazer 29 Tá anos. judiado do sol. Não, mas eu não falei. É muita estrada de É chão. que eu É pensei que que... tá acabado. Não, mas é um baita de um jornalista, sabe a história. É isso aí. Não, eu não concordo por isso, porque apesar da Dilma, não é. Eu acho que, gente, olha só, a gente tinha gente indo para aqueles microfones para dizer que o Ustra era maravilhoso. Não, Não sei, claro, eu vim de uma, absurdo, eu vim de uma história familiar assim que não me permite isso. E ali, a partir dali, chegamos em Bolsonaro, né? Sim. Então, não, acho que não. E assim, eu sou bem radical nesse sentido. Acho que se o partido toma uma decisão, tu, como membro do partido, mesmo não concordando, tu tem que te submeter. Eu sou dessas. E tipo assim, já tive que me submeter a coisas que eu não acreditava, por fidelidade partidária mesmo. E, como eu digo, se tu não tá satisfeito, a porta da casa, né? Sai. Mas é importante. Eu gostaria que o PDT tivesse essa postura em todas as questões. Em todas. Porque eu acho que isso te dá identidade, te dá uma marca. E tu sabes como aquele partido vai agir. É melhor para a população, eles ficam mais seguros, né? Para saber qual lado tu tá. Armando. Talvez essa questão até da identidade, eu gosto muito de identificar exatamente o que a pessoa defende, né? Eu posso concordar ou não, mas eu sei o que esperar, né? Como é que é o processo de tomada de decisão no partido? Ele é um processo democrático? Ele é um processo autocrático? O partido está na mão de alguém, como a gente diz, não tá? Como é que se constrói isso internamente? Eu sempre tenho uma curiosidade, assim, como é que as coisas acontecem, né? O Partido Nacional tem uma visão, o estadual tem outra visão. Como é que é o jogo?
Nós temos o Diretório Nacional, né, que é o órgão máximo, Uhum. vamos dizer assim, né, que é composto por membros do Brasil inteiro, né, que tem um peso muito grande, tá? É claro que nós temos pesos políticos, né? A bancada federal, cada Uhum. opinião de cada deputado, senadores, governadores, né? Tudo tem seu peso. Tem a reunião da própria executiva nacional, que ela pode ser o núcleo duro ou já ampliada, e isso vai num crescente, entende? Começam em alguns debates, ali mais fechados. Aí, por exemplo, tira uma unidade da executiva, olha, vamos apresentar isso para o Diretório Nacional? Aí concorda, não concorda, tem discordância e tal. Mas, na maior parte das vezes, né, é sim um processo democrático. Isso não quer dizer, né, que não tenha, vamos dizer assim, uma gestão para que se chegue num determinado ponto. O presidente do partido tem uma força grande? Tem. Porque o PDT, ele foi feito, né, ele é um sistema bem presidencialista, assim, né, o estatuto. Ele foi feito para o Brizola, né? Sim, sim, sim. Aí é assim, né? Mas é verdade que nós já tivemos discussões acaloradíssimas de posicionamentos divergentes, como, por exemplo, a questão de entrar ou não entrar no governo do PT lá Pois é. atrás, né? Acho que o partido sempre pode ser mais democrático, sabe? Abrir mais. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, eu brigo muito para que a gente abra mais o partido, porque o PDT tem uma fama de velho, de um partido envelhecido, né? Se tu botar o Brizola no YouTube, ele é mais atual do que muito novinho que tá aí hoje. É. E, então, não é verdade. Mas a gente não consegue trazer a juventude. Por quê? Porque, infelizmente, existe também uma guerra geracional dentro dos partidos. Todos. A gente não viu o processo do MDB agora? Claro. Foi uma guerra geracional. Total, O total. PDT também tem. Tem os que não querem largar, tem os que querem chegar. E assim, é o que eu sempre digo, gente, eu não quero botar ninguém de pantufa antes do tempo. Pelo contrário, nós queremos caminhar juntos. Agora é o seguinte, depois de mim tem que vir alguém, sabe? Depois desse alguém tem que vir outro alguém, porque foi assim que Brizola fez. Vem lá, o Getúlio, tarará. Estamos aqui. Só que tem umas pessoas que não querem, entende? Que não querem abrir. E aí não dão luz para a juventude, não dão luz para o movimento de mulheres, não dão luz para todos os movimentos que estão surgindo aí, alternativos na sociedade atual. Aí o partido vai ficando como, né? Quem é que quer militar num partido, um jovem? Ah, eu vou escolher o PDT, sendo que lá tu não tem como falar, tu não tem como... Entendeu? Tudo é cerceado. É isso que eu sempre digo. Vamos abrir esse partido. Em vez da gente só querer ficar falando, quem tem cara, quem tem, né? Vamos deixar eles falarem, né? Vamos dar a palavra para a juventude, por exemplo. Deixa eu só Vamos lá. comentar falando agora de juventude, falando de Bolsonaro e Lula, sabe que o Escorpião ele é muito vingativo, né? Dizem que é muito vingativo. E Ciumento, vingativo. ciumento, ciumento, ruim. vingativo e por aí Possessivo. vai. Possessivo. Mas é divertido. Alguma chance de, com esse senso de vingança, a gente acordar no dia 3 de outubro e o PDT dizer assim, ó, ah, Lulinha, tu quis rachar o meu partido aqui, tu ferrou o Cirão aqui, tu puxou 30% do partido pro teu lado aqui, tu nos deu uma bagunçada e o Bolsonaro não puxou ninguém do nosso partido. Bolsonaro não entrou no nosso navio aqui. O Lulinha meteu a mãozinha dele aqui e nos bagunçou. Alguma chance de rolar uma vingança num segundo turno e dizer assim, olha, vamos com, Olha, esse vinho é vamos maravilhoso. Vamos com o E aí, mito. tipo assim, aqui, ele ó. não vai atacar o meu fígado, não é? Então, eu não faço política com fígado também. E a chance é zero por aquilo que eu falei ali, né? Por exemplo, porque eu acho que não foi um erro do PDT fazer uma caça às bruxas dentro do partido para quem votou a favor do impeachment, porque a gente estava ali dentro, não importa a Dilma. É que nem assim, não importa. Agora, eu não quero apoiar o Lula no segundo turno, tá? É simples assim. E eu vou trabalhar até o último minuto para o Ciro estar lá, para eu não precisar apoiar o Lula. Não sei ainda o que o PDT vai fazer, porque, na verdade, vai ter que ter uma reunião, né? Para a gente debater isso. Vai ter gente que vai defender Bolsonaro? Provavelmente vai ter. Aqui no Rio Grande do Sul tem gente que defende. Lá para cima deve ter gente que defende o Lula. Não sei, vamos fazer uma reunião, mas eu vejo chance zero de apoiar o Bolsonaro. Já não vejo chance zero de apoiar o PT. Mesmo o Lulinha mexendo Infelizmente.
É porque nós não somos o PT, né? Então, assim, dentro de algum aspecto que eu nem acho que vai o econômico, não é o de desenvolvimento, não é o de educação, é único e exclusivo de salvaguardar, né? Vamos dizer, o Estado Democrático de Direito, Pois é. é votar contra o Bolsonaro. Infelizmente, foi criado pelo Lula. Não existiria se não fosse o PT. E se ele ganhar, é culpa do Lula e do PT, que já sabiam Se ele ganhar, disso. agradece pro Lula. Exatamente. A culpa é do PT. Porque é aquilo que eu disse, eles falam que o Ciro foi para Paris, né? Foi mesmo, mas voltou para votar. E a porcentagem do Ciro foi Essa parte toda. do debate foi uma das mais fenomenais que eu É. achei. Pra Paris, sim, eu não tava preso. Óbvio, eu também amei. O Lula, tu não viu? Claro que vi, Eu não, E, eu não e tava... nada mal ir a Paris. Eu né? não tava... Pô, eu queria. Quem é que condena? Não, e assim, gente. Voltar pela Famosa tá indo toda semana. Lá. Esse Cada aí, 15 dias Oh, é maldade. Madrid, é Não, o Lisboa. Voltaire não, agora tá na Ásia. A Europa já saturou. Já deu, né? Já Saturou, cansou da saturou, Ásia, agora é né? Ásia. Chega. Então, toda a porcentagem do Ciro foi pro Haddad. Né? Sim, Então, pois eles é. não podem falar nada, é tudo mentira que eles falam, é só porque eles não têm o que dizer. E eles estão desesperados, eu te falo isso. Por isso que eles estão fazendo tanta pressão no Ciro. Porque se eles tivessem, então, o Lula vai ganhar, o Lula vai ganhar. Por que eles precisam do Ciro? Eu tô achando estranho isso também. porcentagenzinha do Ciro. Eu tô achando Cara, estranho eles estão isso com também. Mas medo. o que Porque no segundo turno eles vão perder. O que estranha da mim é tu, um cara que não acredita nas pesquisas eleitorais, dá como certo o segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Não, mas é porque Pode eu... dar o Ciro, porque que- se tu não acredita nas Não. pesquisas eleitorais, o Ciro pode estar comendo Não, por acho que não é fora. que ele não acredite, mas talvez ele pense como eu. Se eu estiver errado, tu me corrige. Mas não é assim que não acredita. Claro que algum grau de verdade tem ali. Uhum. A questão é que são tendenciosas. Ah, não, claro. Elas obedecem sim um influenciam. cliente, claro. Influenciam. Não, o cliente que contrata, claro. Não é que eu não acredite, tá? Eu sempre digo pro Voltaire, quer dizer, não é que eu não acredito, fato. Mas o que acontece é o seguinte, mas não é que eu não acredito porque eu acho que tem a má fé. Um Sim. pouquinho de má fé eu acho que tem, A margem de algumas erro. vezes. A questão não Porque é seriedade, é o método. É o método, É. porque é estranho, por exemplo, assim, tu pegar a Rede Globo. A Rede Globo se vende como democrática, né? Então, beleza. Um dia mostra o Datafolha, outro dia mostra lá Braskem, outro dia mostra o IPEC, outro dia mostra Paraná Pesquisa, outro dia... quantas são cadastradas no TSE? Ah, tem 20 cadastradas no TSE? Beleza. Cada dia a gente vai mostrar uma. Por que não? Claro, Não, é seria mais sempre a democrático. Datafolha. Por que é sempre o Datafolha? E cada um escolhe, né? Os seus Entendeu? institutos. Então, essa que é a minha situação. A situação que o Voltaire falou agora de ter essa diferença com o Ciro, no caso ali, que pode dar uma reviravolta, é que eu acho que daí o distanciamento é muito grande. Sim. E não é pelo que eu vejo nas pesquisas, é pelo que eu vejo na rua. Entendeu? Vai um comício do Lula ali, uma cacetada de gente. Um comício do Bolsonaro, cacetada de gente. A gente vê que o Ciro tá suando a camisa ali e entra nos negócios. Aí já vem um radical. E o Ciro tá foda, porque ele tá apanhando onde ele vai, ele apanha do PT, e onde ele vai, ele apanha dos bolsonaristas. Não Mas é ele fácil tá isso. indo, ele tá na rua. Ele tá enfrentando. Sim. Mas a gente sabe, não tem como a gente dizer que... Não é fácil nem pra mim, sabe? sim. Não tá com Lula e com Bolsonaro. É, imagina. Entende? Porque as pessoas que, mas tu tá com Querem. Lula, tá com o Bolsonaro, tá com... não tô com ele, a como primeira assim? Mas tu pergunta. não tá com o Lula, tu não tá com o Bolsonaro. É. E aí eu tento explicar. E talvez fosse mais fácil pra ti te eleger se tu te abraçasse. Lógico. Se abraça, não... Só que é claro, é o que eu digo, gente, o Brizola nunca foi um caçador de votos, ele inclusive perdeu eleições porque ele falou muito da verdade, né? E eu acho que a gente tem que fazer política assim, sabe? Claro que eu quero me eleger, mas eu não vou fazer qualquer coisa pra me eleger. Sim. Jamais. Porque daí não dá, né? Aí... Juliana, nos conta algum fato marcante, assim, de alguma conversa com teu avô que te marcou sobre política. Ixi, deve ter um monte. Ele sempre imaginou Será? que tu fosse ser essa deputada tão exemplar, atuante, tão admirada, te incentivou a entrar na política, não? Isso veio de uma maneira muito natural. Nos conta um pouco dessa relação, porque todos nós, né, temos essa curiosidade, Não, né? o Brizola deve ter dito nem pra ela, todos não têm entra. esse privilégio, né? Eu ser errei? neto do Acertei, Brizola, né? A certeza absoluta que ele falou, não entra pra política. E teve o período também, ele fora do país, né? Que deve ter Sim. sido um período de muito sofrimento também da família. Nos conta, nos leva nessa viagem aí, porque nos toca muito, né? Quando Que é o um Brizola, pouco da tua vida, porque Claro. eu li no teu site que tu também moraste no Uruguai, né? Sim. Claro. O tio Fui Brisa. alfabetizada. O meu pai fala hoje, até hoje meu pai fala o tio Brisa. Pois é, gente, para começar,
começar, assim, o meu avô, ele era exatamente aquilo que ele aparecia, tá? Na TV, Sim. no rádio. Ele era igualzinho em casa. E ele nunca me fez questão de me ensinar nada, não. Eu acho que eu aprendi com ele, foi com exemplo mesmo, assim. Eu vi um homem obstinado, assim, que trabalhava, dormia 4 horas por noite, estava sempre envolvido. E eu, quando era criança, até tinha alguma dificuldade, né? Porque às vezes ele não aparecia num aniversário, numa coisa. E a minha avó sempre me dizia, calma, minha filha, tá cuidando das crianças do Brasil. Eu falava, tá bom. Assim, gente, Aí não dava pra competir. Não dá. eu convivi com ele, né, até os meus 29 anos. Hoje eu tenho 47. E eu queria muito ter convivido com ele nos últimos anos, tá? Porque até ali, os 29, eu nunca imaginei que eu ia ser deputada. Ele nunca nem queria. Uma coisa é a militância política, sempre tive, desde criança. Eu brincava de carreata, entendeu? Minhas brincadeiras eram assim. O PDT, tipo, era um ente da minha família, que sentava à mesa. Toda a campanha eu me envolvia, adorava distribuir panfleto, fazia campanha para todo mundo, gente. Eu adorava, chegava a campanha, adorava sempre passar as horas que eu não estava no colégio, sei lá, de tarde, no PDT, entendeu? Isso era natural. Comecei a militar na juventude do partido. Ele nunca nada. Inclusive, uma vez ele fez uma intervenção na juventude lá do Rio de Janeiro, e aí o pessoal lá da juventude me nomeou, né? Ele me ligou e disse, não, de jeito nenhum. Não é assim. Não vai. Não é assim, tem que ter trabalho, minha filha. Então, eu acho que eu aprendi muito mais com o exemplo dele. Mas, assim, eu me lembro que quando eu fiz 18 anos, né? Naquela época se votava aos 18 só. Eu sou antiga, né? E aí... Mas tem gente mais antiga na mesa. Que é, obviamente, da minha. O Voltaire. Depende do que vocês estão falando. Se for de espírito, não sou eu, tá? Porque eu sou uma pessoa muito jovem de De espírito. espírito, o Voltaire é o mais velho, somando as nossas 3 idades aqui. Jura? O Voltaire anda de dindinho, né? Não tem como ser mais velho que o Voltaire. Não, aí ele me chamou lá na casa dele, lá em Copacabana, no apartamento, e eu tava doida pra tirar minha carteira de motorista, porque eu já dirigia, queria muito dirigir por aí. E aí eu chamava ele de Tata, tá? Eu falei, ai, Tata, eu vou tirar minha carteira de motorista. Ele, que bobagem. Senta aqui que eu vou te dizer, tu vai te filiar no PDT. Aí trouxe uma ficha lá e tal. Porque olha aqui, ó, tu não sabe, tu vai ter teu primeiro voto. Eu vou te explicar, é tão importante. Aí veio toda uma letra, né? Aí eu, tá bom, tá certo. Aí eu, tipo assim, né, fiquei pensando, tá bom, entendi, ele acha que é importante, vou fazer, vou filiar, não sei o quê, vou fazer tudo isso e tal. Eu já fazia uma vida assim, mas nunca pra me candidatar. Hoje, né, eu entendo muito o que ele quis me mostrar, entende? Porque é isso que eu tô tentando até mostrar pra população, né, o quanto é importante votar, né, ser cidadão, saber, né, que aquilo que tu quer pode valer um voto e a mudança, a participação. Ele era uma pessoa que não era assim, ele não, apesar de ter uma personalidade muito forte, né, ele nunca impôs nada. Porque ali nós somos 8 netos, né? Eu tenho 2 irmãos que também estão na política, né? Apesar de não estarem com mandato, mas os outros todos ninguém veio, entende? Ele nunca quis. Ele queria que eu fosse juíza, dizia que eu tinha cara de juíza. Eu fiz direito por causa dele, né? Porque eu não sabia o que eu queria ser lá com 16 anos. E aí ele falou, faz direito, eu fiz, né? Não me arrependo. Mas para política eu nunca imaginei, assim. Eu entrei, assim, para concorrer quando ele faleceu e eu comecei a ser convidada para tudo, inaugurar busto, ponte, nanana. Só que dentro do partido eu vi que eu não tinha nenhuma voz. Aí eu pensei, então acho que eu tenho que ter um mandato, porque daí eu não sou só neta do Brizola, ainda tenho um mandato, né? Pra esses idiotas me escutar. Mais ou menos Pior é que é isso. verdade. Mesmo assim, não me escutam. Quem sabe agora é federal. Agora é federal. Agora vai. É federal e Senado. Depois. Isso aí. Aí o Senado é o céu, né, gente? O Senado é o céu. Ou vem pra ser governadora do estado, né? Vamos ver se vai arrumar alguém aí pra arrumar as contas do estado, porque eu não quero chegar no estado falido. E plano B. A gente sempre pergunta o político, ele é um otimista de carteirinha, né? Tem que ser. Né? Não existe político que não seja otimista, né? E toda vez que a gente pergunta, né, qual que é o teu plano B? Porque se elegendo, que a gente falasse agora há pouco, se elegendo o PDT a deputado federal é muito difícil. Não é fácil, né? Se o PDT fizer 3 cadeiras ali, vai ser sucesso absoluto. Se fizer 2, já dá Exato. uma balançada. Tem plano B? Olha, na verdade, assim, né? Eu tenho plano B, sim. Sempre tive, né? Que é um plano B que não é tão B, né? Porque é a minha vida também ali, né? Eu
fiz um mestrado em ciências criminais e sempre quis ser professora, né? E eu comecei até ali como professora substituta. Esse pessoal do PDT é foda, né? É tudo da área da educação, né? Manjam da educação. Qual que é o plano B, professor? No caso é crime, né, gente? E a violência, na verdade, né? A situação de violência, que é uma coisa que eu sempre me interessei muito desde a época da faculdade, sempre estagiei em presídio, tenho uma queda por esse lado, vamos dizer assim. Então, eu já tinha iniciado esse processo, né, de ser professora de direito penal, né? E mesmo que eu me eleja agora, eu pretendo fazer concomitante, porque eu acho que isso é possível, sabe? Sim. Agora, a minha militância ela vai continuar mesmo que eu não me eleja, porque eu não consigo viver sem o PDT. Eu posso até dizer, não, daí acabou. Porque assim, eu ouço muito assim, vou largar a política. É a maior mentira, gente. O Bolsonaro disse É a isso esses dias, tu política viu? que te larga. O Bolsonaro disse isso esses dias, tu viu? No podcast lá dos evangélicos. Ele falou, se eu não me eleger, não tenho mais idade, vou parar, vou largar. Ele tem que se cuidar onde é que ele vai, né, se ele não se eleger. Mas assim, eu... Nossa, correu um veneno ali. Não, mas é o retrato verdade, da nossa sociedade do momento. Sim, fato. Não, então assim, eu vou continuar. Claro que agora, né, tu tá fazendo uma pergunta que não tá entrando no meu cenário, né? Falta assim, amanhã faltam 12 dias. Não, 12 dias já? E esse podcast Amanhã, vai rodar na próxima terça-feira, né? Faltando uma semana. Na verdade... Agora amanhã já é E o pessoal da direita fez Olha campanha aqui, ó. pra vocês hoje, né? Porque eles disseram que falta 12 mais 1. Eles não estavam falando que falta 13 dias, eles estavam falando 12 mais 1. Tá Então ótimo, 12 já viu? tava no campanha. A gente tá numa média ali Estamos com no uns live. cortes de 500 a 800 mil Tá visualizações Hoje a gente bateu Então- 2 milhões de visualizações no YouTube. no YouTube. Então o espaço mais privilegiado foi o da Juliana. Sem Porque a Juliana vai ser a mais próxima ali da eleição. Ah, é verdade, Então vai se ser a você, última. se você não Por tem isso que eu demorei. eu acho que foi estratégia da Juliana e da Keila, Isso né? aí, foi aquele... A Keila é. Sei, eu O não povo tenho... lá de Santa Maria. Eu, que eu, são eu não tenho que estrategistas. me queixar, porque eu mandei um WhatsApp pra Juliana e pra Pois Keila é. e o programa... Resolveu. Aconteceu. Mas veio reclamações assim Eu pensei até que o Marcelo ia me destratar, que eu falei, Keila, se ele me destratar, a culpa é tua. Mas é o seguinte, Jamais. então, você Jamais. que no próximo final de semana vai estar exercendo sua cidadania, né, com o protagonismo do voto, Exatamente. tá aqui uma deputada federal. Qual o teu número, então, Juliana? Só pra Super passar aqui fácil. na 12. tela. Não, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O voto da esperança. É, o voto da esperança. O voto do Damin também. Vai ter que ser da minha. E é muito legal esse negócio de voto. Eu sempre acompanhei política, né? Mas que eu me aprofundei na política de um ano pra cá, quando a gente começou a fazer Tu te apaixonou mais ou te decepcionou mais? Me decepcionei mais. Ah, é? Certeza absoluta. Ah, bom. Certeza absoluta, me decepcionei mais. Ao conhecer os players. assim. E os políticos que ficaram meus amigos, todos eles me dão o mesmo conselho que o teu avô te deu. Não entra na política. Todos eles me dão É o esse que eu dou, conselho. é o que eu É dou que pro tu meu é filho. muito forte. Hã? Entrada tira voto. Não, o Armando e Juliana, a régua do Damin para os políticos é uma régua... É uma régua, assim... Cruel. É cruel, porque ele mede os políticos porque não respondem o WhatsApp dele. Não. É Não assim. fui eu, não, foi não. a Keila que Não, é aqui, ó, jornalista. Armando Berim. Aí o Damin Tem vai lá e isso também. consegue o WhatsApp da Juliana Brizola, tá? Oi, tudo bem, deputada Juliana? Quero te entrevistar e tal. Aí a Juliana tá numa campanha ferrenha ali, falando com... Nem tá com o celular, né? Porque tem que conversar, é palestra, entra numa casa, outra palestra. Mal tem tempo de ver o filho, né? E aí o Damin se decepciona profundamente. Camaguari. Pela ausência de mensagens no WhatsApp. É verdade. O Voltaire... É verdade. Mas eu acho que isso aí não deve ser nem em política, deve ser na vida dele. O Voltaire é um traíra de marca maior. Sigam o Instagram do Voltaire aqui, @maiortraíradoestado.com. Oficial. Oficial. O que acontece que eu jamais vou pegar, por exemplo, assim, a gente tá conversando aqui hoje, eu não vou pegar um WhatsApp amanhã e te mandar um WhatsApp do nada, querer, tipo, nunca, Mas zero. pode mandar. Não, mas pode mandar. O que acontece, Não é pedir que nada. o Voltaire tá comentando, é o seguinte, o político vem aqui, participa do podcast, e aí ele fala assim, quem sabe tu me ajuda a fazer isso, fazer um negócio, e eu sou bunda mole, eu não sei dizer não. O que me pedem pode ser da mais esquerda pro mais direita, pro centro, pode ser quem for.
Pra mim são todas pessoas iguais, independente do partido, sim. da situação política. E aí a pessoa me pede, tu me dá uma ajuda com isso e com isso? Eu digo, claro, te ajudo, se tá ao meu alcance eu te ajudo. É mesmo. E aí eu ajudo essa pessoa. E aí eu mando no WhatsApp, falo, resolvi um negócio pra ti aqui, tá aqui. Sim. A pessoa não me responde Nenhum obrigado. aquilo que ela me pediu pra ajudar. É. Aí eu digo, não, aí não tem como, né? Mas aí não é questão Aí- política, é educação. Né? Não, mas aí eu É. digo, aí não tem como, né? Eu falei, não, Mas sabe que o cara agora me pede. tu tocou numa coisa que eu, por exemplo, lido muito bem. Se eu tenho coisa que eu lido bem é com o WhatsApp, agora É não mesmo? me liga. Porque não me ligar já é mais complicado pra mim. Porque daí sim, é difícil. Sim, eu respondo todos meus WhatsApp. Pode ver Ah. que tá zerado, agora só não tá Agora porque se eu tô aqui, abrir, né? agora começa. Mas eu respondo aqui na sala. Eu fico respondendo meus apoiadores lá, não sei aonde, cara assim, não, porque olha só, rasgaram uma bandeira, caiu meu Undibana, não sei aonde, tem que juntar. Eu, gente, olha só, tem que juntar o Undibana. Quando a aqui, ó, gente começou a fazer o podcast aqui, o Voltaire me falou assim, Damin, fica esperto. É sempre sim. É sempre sim. E é batata. E é batata. É sempre sim. E olha, 10%. Teve alguns casos, assim, que a pessoa foi... Não, fica com o meu WhatsApp, Pega quando meu tu WhatsApp precisar, aí, Raquel. anota, aí vou anotar. Por favor. Anota, não sei o quê. Pra gente E mudar esse teu teve, conceito. olha, e teve políticos de Nome. 50 anos de política que eu liguei, que eu mandei um WhatsApp 9h30 da noite, posso te ligar que eu tô precisando de uma ajuda, era da minha área, do ramo imobiliário. E aí o cara respondeu na hora, falou, não, pode me ligar agora, 9h pouco da noite, É tô mesmo? saindo de um evento. Ah, que... Liguei, conversando. Não, então, mas olha só, teve tu tá vários. falando uma coisa muito séria que eu acho, né, assim. Político tem que ser acessível, gente. sim, isso é verdade. Sem dúvida. Mas não é, são marrenta, a Eu maioria sei, é marrenta Mas, para cara, um eu caralho, falo né? lá na Assembleia, cada deputado é uma instituição. O Voltaire nem é político, é marrento pra caralho. Não responde o É que ele WhatsApp anda de com jeito muito com nenhum. político. Não, mas aí não é pela política, Não é é o que- dinheiro. É financeiro. Acabando com o Voltaire, gente. Aquele eu respondi, meu. É. Não é. Eu também te respondi, Claro, Voltaire. na hora. Não é que o Damin Vamos mede... parar com essas DR aqui, O gente. Damin mede os políticos pelo nível do WhatsApp. E às vezes não... Não, Imagina... a gente mede a pessoa. Imagina Não é. quantos grupos a Juliana não tá. E é um negócio que eu defendo, e é um dos motivos que esse podcast foi criado, é pra quê? Eu defendo que se conheça a pessoa. Eu também acho. Ah, Por sem quê? dúvida. Porque eu vou falar que vou botar lá o Bolsa Família 10 mil. É, A bandeira de campanha é Bolsa Família 10 mil reais. isso. Aí o cara vai dizer assim, não, mas peraí, vamos buscar esse cara, o histórico de mentiras dele. É. O cara tem um calhamaço de mentira, o cara é um mau caráter do caramba. Exato. Ele não vai cumprir. Se é uma pessoa que tem índole, se é uma pessoa que tem caráter, ela vai cumprir. E esse podcast ele foi formado pra quê? Pra mostrar a índole, pra que o cara consiga enxergar o político batendo um papo, pra que ele conheça, saiba o que o político faz. Muito Porque importante. com 1h30, 2 horas de conversa, tu não consegue manter o tempo inteiro Claro. ali. Então os caras vão conseguir ver. E é isso que eu defendo, é o caráter. Eu também acho que tu tá certo. E eu conheci muita gente de bom caráter, muita gente bem, Sim. mas também conheci gente também que não... É feita de pessoas. É, né, mas gente? é um recorte da sociedade, É né? o recorte da Exatamente. sociedade, exatamente. Ô, Juliana, e nos fala um pouco sobre tua vida pessoal. Pois é, agora. Não é isso. Não, vocês não estão falando. Essa é a parte. Essa é a parte. Não, a mais Juliana interessante. acabou de falar que ela foi pedir falar que ia tirar a carteira lá com o vô, Pois é. e o vô falou assim, Faz teu... faz teu... título. se o- Não, qual, título não. Faz tua ficha no PDT. qual que é o teu filho mais velho, tem que idade? 12. E ele é super Quando ele- atuante, Quando né? ele Sempre tiver... fazendo Um número sugestivo, né? Quando ele tiver 18 e ele te pedir a carteira e tu falar pra ele, não, te inscreve aqui no partido, o que ele vai te dizer? É, só que ele vai se inscrever no partido antes, né? Com 16 já. É, ele quer ser da juventude. Quer. Ele Ah, sonha. é? Ele falou pra mim que Ah, vai ele ser. grava Sabe que ele vídeo falou e pra uns assessores meus? Disse assim: eu quero ver, porque eu vou me candidatar a vereador, se vocês vão vir me ajudar, porque minha mãe só ajuda vocês. Pra você Olha mesmo. aí, Aham. É. que pau-ferro. Ele é assim, gente, eu não quero levá-lo, né, às vezes nas agendas, porque às vezes são agendas Pesado. pesadas e judiam mesmo da criança. Ele tem aula todo dia, acorda às 6 da manhã. Quando eu vejo ele já tá lá fora de bandeira, todo arrumado. E se eu não levo, é uma tromba. Hoje eu não trouxe ele, na verdade, ele queria vir. Porque as agendas hoje que eram de rua caíram por causa da chuva, né? Acabei fazendo outras e aí não trouxe. Mas ele tá, agora quando eu chegar em casa, ele vai estar com uma tromba desse tamanho, porque ele gosta muito. Eu até não queria que ele gostasse tanto. Só que assim, é essa história. Por que eu também tô aqui, né?
também foi porque eu vi ali, entendeu? Sim. Então, é porque eu, como mãe, eu já vi, tu não ensina nada dizendo assim, não bebe Coca-Cola, não bebe Coca-Cola e bebendo Coca-Cola, né? Não, tu ensina como? Com o teu exemplo. Então, assim, se Sim. tu não quer que teu filho beba Coca-Cola, tu não pode beber Coca-Cola. E assim, o que ele vê todo dia, né? Aí eu falando depois. Aí eu me lembro de uma eleição lá, tinha um candidato, né, tal, do PDT. Teu amigo Voltaire. Quem? Aí, Quem não é amigo? Cara? Quem não é amigo? Eu sei quem é, eu sei quem é. Não, fala que é. o último candidato pelo PDT ao governo. Aí, tipo, eu já tinha umas broncas lá, né? Não sei o quê. Daí ele começou a fazer uma pesquisa lá em casa. Quem vai votar em quem? Daí aí ele falou, tu mãe falou, vou votar no 12, né, meu filho? Para, mãe, aqui a gente tá em casa, já vive falando mal do cara. Você não vai votar no 12, não, fala a verdade. Mentira que ele falou isso. Mãe, Que mas esse aí tu ligeiro. já falou várias coisas, mãe. Agora tu tá dizendo. Eu falei que. E quando tu A briga... política É que esse candidato era do PT. E quando tu briga e entra em discussão lá na ele quer me Assembleia, defender. ele fica, daí Sim, fica puto. ele tava lá um dia numa votação, aí subiu um deputado lá pra falar mal de mim, não me lembro o que que era. Aí eu tava no saguão ali do lado, né, no Júlio de Castilho, tomando um café, ele correu, ele tava no plenário. Ele correu lá no saguão e disse, volta lá, ele acabou de subir na tribuna e falar o teu nome. E falou isso, tu vai pra cima dele agora. Eu falei, calma, José, calma, eu vou, mas calma. Mas O bicho é pau ele fica ferro. mais... Eu até fico com pena, às vezes, que é uma criança, né? Assim, mas ele quer comprar. Vamos pra cima da gente, a gente pega o carro, aí vai andar, não sei onde. Aí ele chega no parcão, só tem os novos aqui. Cadê? Tem que botar uma tua, pelo amor de Deus. Mas Só aqui verde e não é amarelo ali. não é muito nosso. ali é Como difícil, não né? é nosso? Nós somos de toda Porto Alegre. Tem que botar um de banner teu aqui. Eu venho trazer, eu vou botar. Deu, tá bom. Vamos botar um de banner e tal. Ele é uma figura, gente. Que legal. E tem a menina com 8. Tem a menina que já é Não. o contrário. Não tá picada Não pela quer mosca branca. saber. Porque quando o José nasceu, eu já era vereadora. E aí eu, tipo, eu não queria terceirizar, queria muito levar ele, porque era um filho muito querido e tal. E aí eu levei ele para tudo que era lugar, inclusive para Assembleia, amamentei ele até os 2 anos e tal. Enfim, deu tudo certo, né? Mas com ela eu pensei que ia ser igual. Só que o dia que eu levei a primeira vez ela, quando eu tive a licença maternidade de 4 meses, primeiro dia que eu voltei para a Assembleia Legislativa e levei ela, né? Como eu tinha feito com ele, ela chorou desde a hora que ela entrou até a hora que ela foi embora. E assim foram sucessivos 3, 4 dias, onde eu me dei conta que ela não seria igual a ele, né? Que eu teria que arrumar um esquema para ela ficar em casa. Ela nunca foi, ela é a vez. Tanto é que ela fica com saudade. Esses dias eu fiquei 10 dias fora de casa. Agora eu vinha de uma sequência de mais 8. E ela fica com saudade, ela fica chorona e tal. E aí eu falo para ela, tá bom, mas olha só, tu quer ir com a mamãe? Vamos? Ah, mãe, é muito chato. Deu uma canseira só de dia. Eu fico cansado de ouvir essas viagens, quilômetros, Vai, estrada. São Borja, gente. Eu vi tu falando de São Borja. É, a né? Rádio Líder Meu beijo. transmite. Meu beijo pra São Bora. Borja. Estive lá agora semana passada. É longe. É longe. É bom, mas é não, longe. não, olha. É. Eu São Borja. eu falei pro Voltaire uma vez dizendo o seguinte: o Bonotto foi um grande presidente da Famosa. Foi um grande presidente da Famosa. Um homem de posição, fez entregas, realizou. Gosto muito dele. Mas mesmo que o Bonotto fosse o pior presidente da Famosa, só o fato dele vir toda semana de São Borja e voltar. É um rei. E não é porque é São Borja, que eu adoro a cidade, Não. mas é pela É distância. longe. Gente, eu sempre falo assim, quando tu acha que tá chegando, faltam 300 quilômetros. Não, eu na segunda vinda entregava os tacos já. E o Quando Bonotto, começa cansado, chega em Santa Maria. Exatamente. e o Aí acho Bonotto que vou veio. dormir aqui em Santa Maria. E o Bonotto veio todas as semanas, né, Voltaire? Não é fácil. Veio todo. Aliás, o Rio Grande do Sul é um estado É. grande, Não né? tem. Com quilômetros e quilômetros entre as cidades. Porque, por exemplo, a fronteira, não adianta, gente, não tem nada Não. menos de 100 quilômetros. Exatamente. Então é fogo. E como é que é a tua rotina agora na campanha? Conta pra nós um pouquinho da que horas rotina. Depende, cada dia é um dia mais. Sim, mas É sair de manhã. Tu tá focando mais em Porto Alegre, assim? Agora. A partir desta semana. Até o final, Porto Alegre, região metropolitana. Antes eu fiz bastante interior, porque como candidata a deputada federal, preciso abrir outras regiões, né? Que foi Claro. o que eu fiz. E aí, claro, precisou de uma presença um pouco mais, assim, porque eram regiões que eu não tinha entrado ainda. Então, por exemplo, é claro que eu estou trabalhando com dobrada, então tenho dobradas com os meus colegas ali, né? Ah, algumas que vieram aqui já anunciaram dobrado. A Daisy ali de Guaíba. Exatamente, disse que faz estava dobrado com ela contigo. agora, inclusive. A Jennifer de Campo Bom, ali Exatamente, do também Luciano tava- Orsi, também tava anunciou com aqui. ela. 2 candidaturas maravilhosas de que- mulheres Com cidades grandes ali, e com né? potenciais É. de chegada, É, né? é. Isso, eu Com sou... 2 prefeitos, Exatamente. o Natardai, o Maranata e o Luciano Orsi. Exatamente. verdade. Gosto Fortes. muito delas. E elas são realmente mulheres de fibra, sabe? Não é só porque é mulher do fulano. Elas têm Não, claro, com Não. certeza. isso. Não, porque às vezes, né? Sabe Sim. como é, né? Sim.
Então, Mas são quantos quilômetros por mês? 15 mil, 10 mil? depende, né? Agora, olha, é mais às vezes. É que depende, né? Essa pandemia nos tirou muito, né? A gente ficou sem rodar um tempão, né? Sim. Aí quando saímos tipo que nem Sim, louco. saiu acumulado. Gente, já saiu atrasado e indo e todo mundo, ai, nunca mais veio, nunca mais assim, gente, não podia sair de casa, né? Não podia vir, né? Mas meu mandato sempre foi na Assembleia muito vinculado a Porto Alegre, região metropolitana e, claro, alguns municípios que eu não tenho como fugir, Carazinho, São Borja, sim. Palmeira das Missões. Claro. Agora mudou um pouco, eu tô abrindo, porque também a campanha de federal, ela possibilita isso, né? Nós temos muito mais candidatos a estadual do que a federal. Então, vai se abrindo, né? Eu, por exemplo, nunca trabalhei como deputada estadual com dobrada, nunca dobrei com o Afonso Mota, nunca dobrei com o Pompeu. Eles nunca me quiseram, para mim também sempre era muito caro com eles, entendeu? Então, eu nunca fiz. Agora, eu tô fazendo com muito, eu tenho mais de 40 dobradas. Meu Deus. Qual é a quantidade de votos mínimos para garantir uma vaga na Câmara dos Deputados? Bom, para fazer uma cadeira são 189 mil. Ninguém se elege sozinho, né? Mas na última foi menos, né? Na última foi 160, acho, 155. Eu acho que essa é a última, mas não Foi posso estar 130 a errada. última? Posso estar errada. Não, pode ser. 180 mil, então deve ter que fazer 540 mil votos pra Entrar 3. colocar 3. É bastante. Exatamente. É, Não é um fácil. desafio. É voto. Tem gente desesperada. É um grande desafio. Nas tuas relações pessoais, Juliana, tu convive bem dentro dos teus amigos com pessoas que pensam diferente de ti, que são de outros partidos, ou acaba sendo todos militantes do PDT? Não, Boa essa pergunta, hein? de jeito nenhum, Voltaire. Tenho muitas amizades fora da política. Claro que a política te absorve muito, então eu gostaria muito mais de ter muito mais tempo para amizades de longa data que eu tenho, que me apoiam, que votam em mim, mas que têm outros pensamentos e eu respeito e também me respeitam. Agora, uma coisa é fato, assim, realmente a maior parte, eu acho que 100% das minhas relações respeitam muito o meu avô, né? Isso assim. E não é uma coisa que eu force para ser amiga só de quem respeita, mas é o que eu ouço, entende? Gente de direita, gente de esquerda, né? Mais esquerda do que o PT. Todo mundo respeita bastante, assim. Então, acho que isso acaba sobrando para mim também. Mas eu vou te dizer, eu gosto do diferente. Sabe, o igual eu acho às vezes meio chato, entende? Eu gosto de tentar o convencimento, gosto de ter uma conversa de bar, assim, mais Tomando calorosa, Sim, exatamente. e às vezes tá Tomando vinho, despretensiosa, tentando até convencer o despretensiosa. Isso, porque também eu fico pensando, quem é que tu tenta convencer, né? Quem tu tem algum carinho, quem tu tem alguma... Sim. Porque quem tu não tá nem aí, que quer que se exploda... Tu É o que eu digo para as pessoas, quando eu parar de brigar contigo é porque eu parei de me importar. Exatamente, eu também sou assim. Aí eu já não me importo mais. Quando eu parar de brigar é quando eu larguei de mão. Tipo, Exatamente. se eu não te chamei mais, não enchi teu saco, eu digo pros meus corretores lá, cara, enquanto eu tô te cobrando, É porque eu quero te eu ver ainda bem. acredito em ti. Exato. Quando eu te largar, aí tu fica com medo, porque eu largo uma vez só. Aí tu garrou nojo. Garrei nojo. Considerações finais, porque a deputada tem que descansar também, amanhã cedo tem que Sim, estar em campanha. vocês me convidam, me dão um vinho, me acabam. Pois é. entendeu? Eu até pensei que tinha uma segunda garrafa. Né? Eu tava só esperando. Não, é que... Vocês devem Tu manda o ter. Voltaire comprar um vinho de 300 Aí E não tu quer deu. A pergunta... segunda garrafa? Não, eu fui Tá consultar louco? quem entende do assunto. Quem entende do assunto é quem tá fazendo que uma que tu- vinícola, A um per- rótulo. Não, e a pergunta tu disse, qual é o vinho vinho que- à altura da da Juliana? Juliana Brizola. E eu Ai, disse... gente. Eu perguntei, é verdade. Mas eu tem falei, aqui a conversa. tá aí, não foi, Armando? Foi, eu falei pra Depois ti eu vou também. mandar pra vocês uns prints dos vinhos que o Armando posta no Instagram dele. Ah, Vocês tu vai- vão- Mas é o quê? gostoso, Não. mas pra mim é trabalho. Né? O Armando posta o vinho no Instagram, eu printo e vou no Google, né? Porque Não. eu nunca vi. O Armando não posta esses vinhos. O quê? Ele reposta Geralmente alguém eu que está reposto, com né? ele. Mas alguém é que que tá tu- com ele, ele Ele reposta. reposta alguém que está com ele, que posta e Aí ele eu se vou sente... no Google. E ele Não se dá. sente pressionado pela sociedade em não repostar. Acho que, É assim. acho que não é gentil não repostar. Pois é. Eu vou no Google e procuro. Quando eu vou lá, eu digo, caralho, o faturamento do ano aqui numa garrafa. Meu Deus. Vamos acreditar. Vamos beber o faturamento. Vou mandar os prints, vamos ver se não. Considerações finais, então, ou tem mais alguma pergunta aí? Eu acho que tá ótimo. Teria todas.
as perguntas. Não, eu também. Mas... Eu queria explorar mais a Juliana pessoalmente, né? Mas... Não faz isso. Acho que não Sei é o como- momento. não sei como é que depois tá de a uma vida taça de da- vinho, né? Não sei como é que tá a vida da Juliana. É. mas- Acho que não é o momento. Mas... Deixa pra lá. O momento tá em campanha, né? Exatamente. Mas Essa é a minha vida. E acaba sendo um momento de efervescência, né? Né? Um momento de muitos contatos e tal. É bacana, né? Um momento de Não sei o que tu quer dizer. Não, mas eu acho um momento rico. O Voltaire é muito hábil. também. Um momento gente. rico, pessoalmente. Vai me colocar Sim. mal, hein? O Não é Voltaire, assim? Hã? tu é um esgrimista da gramática. Não é? O Voltaire. Tudo que tu é- fala tem 7 interpretações possíveis. Tem. Não. tem. Voltaire. Não, Não, é uma- eu sempre interpreto da melhor maneira possível. Eu não. Tem um momento de maior riqueza intelectual, cultural do que uma campanha. A oportunidade de estar conversando com isso tanta não. gente. Eu gosto. Né? Eu acho que é um momento riquíssimo Sem como, dúvida. Gosto como muito. pessoa, né? Sim. Eu quero, nas minhas considerações finais, te dar um presente aqui, Juliana, De lembrança. de lembrança e recordação do Ai, dia que tu gostei. participaste Ah, que legal. do nosso legal. podcast aqui. Então, Ah, mas que sensibilidade, excelente Marcelo. qualidade, tu vai colocar no teu porta-rolhas lá. Tá. Será que E ela toda tem? vez Eu tenho. Claro que tem, Ou né? só tampinha? E, Não. E toda É. vez que tu vê lá, tu vai Viu, lembrar Armando? desse dia. Então eu coloquei aqui. E eu com isso, que é o podcast Exato. mais famoso, mais assistido do sul do país, quiçá De política Sobre gaúcha. política. Sobre política. Não, política é- gaúcha é. É. quiçá do Brasil. Mas eu quiçá vou do dizer, Brasil. só de Ininterrupta é só nosso. A gente. Tava vou contar um segredo pra Juliana. A gente teve um pessoal que são os marqueteiros, né? São marqueteiros, trabalham com campanha política lá em Brasília. E eles fazem campanhas políticas para diversos governadores do país todo, deputados federais do país todo. E eles disseram numa reunião, nos chamaram, entraram em contato conosco, nos disseram numa reunião que eles varreram o Brasil Sim. e não acharam nenhum programa de política igual ao nosso. Que legal. E isso nos deixa lisonjeado, né? Nos Merece. deixa É a qualidade dos convidados. envaidecido, né? Não, Então, mas é muito legal aqui o papo, né? Claro, tu bom, gostou tranquilo. mesmo? Não tem... Eu gostei. então eu vou te dar um presente aqui que diz aqui, ó. Olha que a Juliana é crítica. E eu com isso, que é o nome do podcast, eu abreviei, botei Ju Brizola, porque não ia caber Me Juliana chamam bastante. assim. Brizola. Não, é que tu já tá achando que tem intimidade. Ai, gente. Mas se mandar o WhatsApp, Já tô então. estreitando. Responde Eu o quero WhatsApp. ver, olha, quando a Juliana passar 48 horas sem responder o WhatsApp, olha quem vai ouvir ali, ó. 40, Ali a Keila ali, 48 ó. horas sem responder o WhatsApp. Fudeu, já nem falo mais. Aqui, ó. Espera, eu achei que a Coloquei Juliana era a data, diferente, coloquei a parecia data que a Juliana aqui, ó. era diferente. 19/9/2022 e abreviei aqui deputado federal. Bah. Pra abençoar a campanha, tá aqui, Obrigada, guarda de Marcelo. presente, Vai ser meu amuleto. leva junto. Quando eleita, vem de novo. Vem, E quantas vão vezes ela tomar quiser. outra garrafa desse Vamos. vinho. É, E eu vou trazer, me comprometo, tá. com uma dedicatória do Adriano Miolo. Ai, que honra. Aí, quero ver. Opa! Sim, Meu sem avô dúvida. adorava essa vinícola. Ah, não tem nada igual. E que o Voltaire convide o Armando, né? Porque se eu convidar, ele não vem. Ele também não Não, recebeu eu acho- WhatsApp. Não, ele Mas eu respondo não, o WhatsApp. Não, ele responde e já liga por cima. Já diz, não vou, e Eu deu. acho, Juliana, Estou retornando. Pra mim, achei- pro Voltaire, ele disse que vem. eu achei que o Armando teria o refino intelectual importante para essa conversa aqui, né? Porque Adorei. é. E o Armando foi convidado pelo Leite para ser o presidente da comissão de ética aqui do governo do estado. E muitos convidados pensam, então ele é Leite, é do PSDB, mas é totalmente apartidária pela Sim. atuação. A comissão não tem A nenhum comissão representante ela de partido. Sim. Então, Até é isso que tem que ser, né? Tem que até ser para justo. julgar bem claro, né? Aliás, temos uma reunião dia não 22. não é um tucano enrustido, Não viu? é. Não sou. Não, eu tenho nariz grande, mas não sou tucano enrustido. É só uma questão genética mesmo. Não é. Os italianos. É. Mas foi muito legal o bate-papo aqui com a Juliana. E não só nós, né? Isso é o bacana que os ouvintes, os telespectadores que nos acompanham no canal no YouTube, no Spotify, nas rádios do interior, que é importante também. Bom, lá em São Borja ela tem um monte de voto, né? A Juliana, não só outros municípios. Mas de ver a Juliana um pouco fora da tribuna, né? Não só ali defendendo a pauta, né? Sendo Braba. ativa, reativa. Aquilo é só na política. gente. Muitas vezes braba.
a Juliana, né, tomando um vinho, uma ótima companhia aqui conosco. Eu prometi ao meu amigo Dudu que ele ia estar junto num desses Ai, que programas. pena que né? não deu. Mas sabe o que Ele não pode sair de lá agora. Ele mas falou que não óbvio. veio porque tá distribuindo o material da Juliana lá, Exatamente. Palmeiras, E Sarandi. ele é um militante, mesmo que você tenha sido Não, ele é. prefeito, Não, presidente não, da não, FAO. Ele é um negócio impressionante. Ele é é um muito negócio, bom. ele tem um negócio pela Juliana que é Na verdade, era impressionante. pra ele ter sido candidato agora, né? É. A estadual, mas enfim. Ótimo. Considerações finais, eu começo com o nosso proprietário da próxima Tu vinícola, começa pelo fim, então. Mas Armando Perim. um aspecto muito legal do podcast é que a gente fala sobre questões muito sérias, mas tem a humanização Exato. do político, né? O político é um ser humano. Claro. Né? E o que a gente mais gosta é quando o político mostra o lado humano, porque nem todos mostram, né? E tu tem as tuas questões familiares, as tuas questões pessoais, elas influenciam na tua vida, elas são importantes para que tu tome as tuas decisões, para que tu paute a tua vida política. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, honrado sempre pelo convite, mas muito feliz de ter podido estar aqui hoje. Eu já admirava muito o teu trabalho. Nós temos um grande amigo comum, que é o Augusto Solano Lopes, lá de São Gabriel. Beijo pra ele. Ele é muito meu amigo e ele sempre fala muito bem de ti. E ele também é um PDT Exato. e é muito meu amigo há muitos anos. Ah, E o Solano sempre, a gente se chama assim, né? Sempre fala e tal. Até nem consegui comentar com ele hoje que viria aqui conversar com você. Depois tu manda foto no WhatsApp. Vou mandar. Ele vai achar que é fake. Tomara que te Mas responda. o... Não, eu vou ele dizer que eu responde, vi. sim. Ah, ele responde? Mas Responde. então, Pode ser amigo do Damin já. Pode ser. mas então foi uma satisfação enorme. Obrigada, Tá com irmão. o Damin e com o Voltaire também é um aprendizado. Né? Eles têm esse lado jocoso, lúdico, vamos dizer assim. Como rir, né? Mas são pessoas que eu tenho na mais São inteligentes. autoestima. E eu voltei a abrir a mão e comprar um vinho desse Ah. naipe e já ressignificou o programa. Ressignificou. Não, o que ele ganhou de diária na Europa lá, ele Para, mas... devia ter comprado, mas pode, que ele ganhou de diária lá na Europa. Eu podia ter trazido uma caixa do Miolo 43. Marcelo Damin, @ Marcelo Damin. As Eu considerações. me relembrei no início da conversa, eu me relembrei do tempo do colégio, né? Quando fui começar a falar, a Juliana falou assim, tô com medo. Eu me lembro que ela no colégio eu tinha essa coisa que quem não me conhecia olhava assim e dizia assim, esse cara é bravo. E não é, eu sou a maior das mães É verdade. do mundo. Eu sou uma mãe, o que me pedem eu não sei dizer não pra ninguém. E quando eu digo que vou fazer, eu faço. Isso é um fato. O meu pai sempre me ensinou que, cara, não promete. Se tu prometeu, com perdão da palavra a todas as moças no ambiente, te fode. Exato. Se tu prometeu, te fode, tu vai cumprir. Então, eu sou muito... Eu sei que às vezes eu tenho que ser um pouco mais flexível, eu tenho aprendido muito com o Voltaire ser um pouco mais flexível, principalmente no meio político, mas o quanto antes eu vou te dar o pronto. O quanto antes eu vou te devolver aquilo que eu prometi. Independente se vai ser fácil ou vai ser difícil, eu prometi, eu vou cumprir. Eu prometi que eu vou fazer, tá feito. Então, às vezes, eu cobro que as pessoas sejam Sim. assim também, o que é um erro da minha parte, porque uma fatia muito pequena da população é assim. Mas, enfim, prazer enorme estar te recebendo aqui. Foi difícil. Não. Acho que de todos os convidados foi o mais Tranquilo. difícil. Ai, Não, para. teve um outro que foi um pouco mais difícil ainda. Mas Quem foi será? prazeroso, foi excelente estar aqui na tua companhia. E Obrigada. te desejo toda a sorte do mundo e que a rolha te dê Vai sim. sorte aí no pleito eleitoral. Vai dar. Nós temos o compromisso, Juliana, de... Caso a Juliana seja eleita deputada federal, a gente vai fazer um programa lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Ah, que legal. Tá, Armando? Vamos E aí, sim. e aí é um vinho mais... É um vinho Brasília, Congresso... Não, manda entregar lá. Aí as atualidades... Não, não, tu vai estar junto. Não, mas vai o vinho, eu vou levar É, o vinho. vai o Eu vinho. vou ser o pretexto de levar os vinhos, eu vou também. Isso aí faz com que eu futuramente me irrite mais ainda, né? Porque todo mundo que vem aqui, a gente faz prometer que vai gravar lá. Ou que mas Não promete. ou no estado e as pessoas prometem e as pessoas não vão cumprir, eu vou me decepcionar. Não, eu vou cumprir.
Então Não, tá é. a palavra. Pode ter certeza. Então Tô tá a botando a minha palavra aqui. Pode escrever na rolha aqui. Juliana Brizola, Tá, gente. tuas considerações Aqui, ó, nessa finais. câmera pros teus Ah, eleitores. É quase a, Certo. é a câmera Manuel Carlos, né? Aquela quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Olha, essa hora eu não sei se eu Ai, falo que isso. bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse É que olhar. o Voltaire é velho que ele canta música de velho, né? Gente, Era a trilha sonora isso de- aí é tipo uma tacinha. Laços de Família 2000, que o Ah, eu Armando... amo. Amo. Não era baita Voltaire. novela. Ai, sim, tudo eu legal. Não, pessoal, deixa eu agradecer Armando, Marcelo, Voltaire, a oportunidade. Eu acho que é tão importante esses espaços que a gente pode, como foi dito aqui pelo Armando, humanizar a política. Porque a política é feita de pessoas, né? Eu tenho vários defeitos, entende? Eu tento melhorar todos os dias, por mim, pelos meus filhos, por uma sociedade melhor. E é isso, assim, é criminalizar a política, jogar a política e os políticos tudo no mesmo saco, na mesma vala, é ruim para nós todos, né? Eu acho que é importante, eu acho que um ambiente desses, assim, descontraído, onde a gente pode falar algumas coisas que são mais bobagens, outras mais sérias, humaniza demais. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Já era para eu ter vindo, mas acho que vim na hora certa, no dia certo. bota entendeu? na certa nisso. Hein? Bota na certa. E assim, pessoal, você que ainda não escolheu seu candidato a deputado federal, eu peço que vocês investiguem o meu nome, Juliana Brizola, as minhas propostas, né? A gente tem as redes lá, Juliana Brizola, no Instagram, no Facebook. Deixa o teu Instagram, que a gente vai Pois passar é. aqui embaixo o teu Instagram e a tua... Juliana.brizola, arroba Juliana Brizola. É, Porque sabe como é que é, né, amiga? Tipo, arroba Juliana Brizola. mas se vir, já tô, né? Mas assim, 15%? pessoal, é assim, a política é um meio de transformação, então não vire de costas, né, para transformação. Tente se encontrar ali, se identificar com alguém. Tem gente bacana, eu não tô falando só de mim, não, tem várias pessoas legais. Participe, se envolva, não precisa se candidatar ou se filiar em partido, mas tenha noção do que está sendo debatido, né? Escute, leia um jornal, escute um podcast, veja a internet, converse com os amigos e tire a tua conclusão. Sabe, não vá pelos outros, assim, sabe? Tente, o meu avô dizia isso, né? Nós precisamos de mentes esclarecidas, eu acho que isso é uma premissa. Obrigada pela oportunidade, mesmo, de coração. E eu, se Deus quiser, e o povo gaúcho, eu volto aqui eleita. Ótimo. Volta eleita, é isso aí, esse é o compromisso. Armando, Show. obrigado por... Agradeço sempre. Mais difícil que trazer a Juliana em todos os nossos presidenciáveis, o candidato a governador, deputado, o Armando. Armando, então é privilégio meu. Não. Só porque Armando, muito obrigada. Show de bola, obrigado, acho que ficou feliz, né? Ótimo. Impressionante, assim, os programas do PDT aqui, ele reclama, mas o da mim sai leve, sai... Ô, Voltaire, ele reclama. Tem uma ficha ali. pra ele. Tem uma ficha ali. Todas as pessoas que eram aqui do PDT, eu fiquei amigo. Ficou amigo, né? Fiquei amigo, fala no Eu vou curar WhatsApp. teu trauma. É. Eu vou Não, curar teu trauma. eu vou te Não, dizer. ficou. Eu fiquei muito amigo Do do Bisol, Maranata, eu fiquei amigo do Bisol. Luciano Orsi, da Jennifer. Eu fiquei amigo da Jennifer, eu falo com a assessoria dela direto no Instagram e no WhatsApp. Aliás, São Juliana Brizola lá, olha, as gurias ali. Eu sou bom da mole, eu fico amigo de todo mundo, né? Não, e é engraçado, a gente mandei a foto aqui num grupo lá do PDT, lá da Costa Doce. Já me pediram um vídeo aqui, manda um vídeo da Juliana Brizola pra turma de TAPS, que tem o Clauni, que tem fulano de tal. Impressionante, né? Essa demanda, como eles querem estar perto. Isso Acho que não, vocês vão sair daqui entregando meus não panfletos. tem, aí. não tem preço, né? O pessoal pede, manda aqui, me ajuda a divulgar e manda. Quando eu te mandei o WhatsApp, tu não respondeu, Eu né? vou te mandar. Agora tu me manda. Mas tu tá com pra o semblante divulgar. mais leve, assim mesmo. tá. Não sei porque... O quando remédio, né? Não é. O anticonvulsivo. Tem uns programas que a gente sai tenso aqui, né? Não sei, fazer política com raiva não dá. dói. Eu não faço política, então tá tudo certo. Mas tu ouve, que né? pensa, todo mundo faz política, eles hora que acorda, Da na hora que vai hora, dormir. exatamente. Vou te deixar um cartão da imobiliária. E tu não faz política, é imobiliária. Vamos lá? Vamos lá. Armando, Tá legal. tá bom, né? Tá Lote ótimo. 43 foi aprovado. Foi. Bom, Foi. né? Bonzinho, Foi. né? Bom, Porra. Muito né? bom.
Tem que ver os que o Armando traz. Eu tenho certeza absoluta que o Voltaire brigou com a Marcela. Não Porque ele não quer ir embora. Ele já tá uns 15 minutos Pois encerrando. Voltaire, pelo amor de Eu Deus. tenho certeza absoluta que ele Não é o brigou meu- com a Marcela Olha, e ele não quer terminar. Eu moro a 3 quadras, tem pouso lá em casa. Se precisar. bem. Pode dormir lá em casa também, Voltaire, se tá Ó, a brigado. todas as rádios do interior fica o nosso agradecimento. E hoje vamos dar um abraço especial pra Rádio Líder lá de São Borja, porque a Juliana tá sempre lá em São Borja Beijo. também, né? É uma terra dos presidentes e tal. Então, no sábado, vão transmitir lá. E vai um abraço a todos que vão acompanhar. Então, Damin, um bom dia, uma boa tarde, Boa noite. uma boa noite. E uma boa madrugada. Uma boa madrugada, pra quem é da madrugada. a gente Valeu, volta na obrigado. próxima terça-feira aqui com o podcast Obrigada, Eu gente. Com Isso. Tchau. Abraço. Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Ah, tá apostando. Valendo 20 então? Bora então. Faz o Pix. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet.